Bom dia, gente. Eu troquei pra câmera errada. Peraí. Bom dia, gente. Eu troquei pra câmera certa agora. Como é que vocês estão? A gente tá aqui com a pessoa mais requisitada do canal, possivelmente. Desde que ela apareceu aqui no canal, muita gente pediu pra ela voltar. Acho que a nossa live original foi um pouco curta. A gente leu um artigo da Ana Campagnolo explicando o feminismo, ou seja, não explicando absolutamente nada. E a gente rebateu tudo. Só que agora a gente não tem só Carol Sardá. A gente tem Carol Sardá 2 em HD 60 FPS. Porque agora ela tá toda trabalhada no equipamento. Enfim, a hipocondria da comunista que tem equipamentos que só o capitalismo consegue oferecer. Então, gente, se vocês têm o desprivilégio de conhecer a Carol Sardá, eu vou pedir pra ela se apresentar de maneira breve. E já é uma obrigação moral e cívica de vocês de dar exclamação Carol aí e seguir ela em todas as redes. Então, Carol, faça as honras. Salve, salve, camaradas, tudo bem com vocês? Se alguém ainda não me conhece, né, eu sou a Caroline Sardá, sou criadora de conteúdo feminista, falo sobre história da mulher nas redes sociais, e o meu hobby é rebater antifeministas no rolê. Então, basicamente é isso que eu faço. Quem quiser já acompanhar nas redes é tudo Caroline Sardá, né, meu nome tem 2 L's, Caroline com 2 L's, porque meus pais acreditavam em numerologia. Ah, é por isso? É por causa disso. Porque o médico falou assim, não, se botar a Caroline com L só, não vai dar sorte. O médico falou, tá bom. Exato. Ele botou essa ideia. Daí foi lá, e até hoje eu tenho que falar pras pessoas que meu nome é Caroline, não Carolina. E é com 2 L's, não só com um. Então Faz é o isso, L. galera. Os 2 L's. Faz os 2 L's. E, gente, a Carol, ela não tá sendo justa com o conteúdo dela. A Carol, ela gosta de ir pra trocação, tá? Ela gosta do Muay Thai, ela gosta de trocar soco, ela gosta de shounen mesmo. Ela gosta de ir pro debate, de subir pro debate, como eu aprendi com ela, né? Nos TikTok, nos Instagram, e ir realmente pro debate com o pior que tem do necrochorume da internet. Com quem que você já debateu, Carol? Só pra deixar a galera instigada. Já debati com a Pietra Bertolazzi. Já debati com uma galera ANCAP, já Pietra subi Bertolazzi, também que é a Stormfront da Vila Mix, né? Caso vocês não saibam que ela era comentadora da Jovem Pan? Ela era da Jovem Pan? Ela era comentadora da Jovem Pan Mulher, né? Das Mulheres da Pan, era isso, né? Mulheres da Pan, era isso, era. Eu já debati com ela, já subi pra debater com a Ingrid, só que no dia a bateria dela acabou do nada. Também já debati... Tenho certeza que a bateria dela acabou do nada. Tenho certeza absoluta. Já debati com uma galera ANCAP, assim, que subiu várias vezes pra querer falar de feminismo comigo, uns ideais libertários que nem eram tão libertários assim. Tipo, umas coisas meio estranhas. E já debati com muita antifeminista lá no TikTok mesmo, que às vezes eu abria live e ficava subindo várias antifeministas pra debater. Mas geralmente eu debato com liberal e conservador. Bastante, assim. E mulheres conservadoras. Uhum. A Ingrid é a Ingrid, né? A Ingrid, que todo mundo que tem TikTok já deve ter tido o desprazer de ver a cara dela. E a Ingrid, coitada, dá até pena. Porque ela é tão ruim de retórica, sabe? Ela fala tão mal. Então eu tenho certeza que a bateria do celular dela acabou, né? É que ela começou a falar um monte de coisa que ela sabia que ia dar merda, basicamente. Ela falou que ela nunca tinha lido livros feministas, que ela só lia livros antifeministas, que ela não precisava ler os livros feministas, que já era suficiente o que ela lia. Então, tipo, ali eu vi que ela não... Provavelmente não tinha lido nem a Bíblia inteira, entendeu? Eu tenho certeza que não. E quando ela tava... eu não sei se você viu isso, Carol. Quando ela tava debatendo com a Andressa Carey, a Andressa Carey falou: você acha que o Sol gira em torno da Terra? Ela falou sim. Aí o debate morreu ali, sabe? Tipo, não tem... O que você fala pra uma pessoa dessa, sabe? Não, e a mesma que fala que não existe feminista cristã porque não bate, né, as duas coisas. Então ela fica batendo nessa tecla. Ela já falou várias vezes, então, que não subiria. Depois desse dia que acabou a bateria dela, ela falou que não subiria mais em debate comigo porque eu sou ateia. E ela só debate com feminista cristã. Muito bom. Porque daí ela quer, tipo, quebrar o argumento que não pode ser cristã e feminista. Você não pode acreditar em um Deus e lutar pelo movimento do direito das mulheres, entende? Então... F no chat pra Ingrid, não tem tomada em casa, infelizmente, né? É um infortúnio real. Tipo, se ela tivesse tomado em casa, a gente teria um debate mais glorioso aí pra acompanhar. Mas, hoje, nós temos um tema bastante interessante que eu ia trazer pra vocês durante a semana, que vocês mandaram bastante lá na aba Notícias, mas eu achei que era mais
pertinente eu trazer alguém que manja muito mais da bibliografia acerca do tema pra gente aprofundar, né? Então hoje a gente vai falar sobre trabalho doméstico, gente. Porque essa semana passada, né, nós vimos uma notícia bastante interessante acerca de trabalho doméstico que eu vou colocar aqui na tela pra vocês. Você tá vendo minha tela, Carol, no Discord? Tô. Você quer ler a notícia pra gente? Homem é condenado na Espanha a pagar a ex-esposa mais de 2 décadas de salário por trabalho doméstico. Eu vou trocar aqui e colocar a notícia na tela pra gente ler ela toda, tá? Vamos lá. Tô aqui na UOL Internacional. É uma matéria... não tá com... Da onde a matéria vem. Aqui. Ah, France Presse, aqui, é. A AFP. Então, por favor, Carol. Quer que eu leia de novo o título? Pode ler de novo o título. Homem é condenado na Espanha a pagar a ex-esposa mais de 2 décadas de salário por trabalho doméstico. Trabalho doméstico é trabalho, né? Uhum. Então, uma E hora isso ou já outra... gerou um furdunço do caralho entre a direita, né? Porque, enfim, a gente vai entrar nesse mérito. Já gerou até entre feministas no passado. Você que vai ter que nos atualizar a respeito do debate, né? Entre diferentes, provavelmente diferentes vertentes feministas, né? Mas a gente entra nesse mérito já. Exatamente. Pode ler o corpo da matéria. Porque não tá aparecendo pra mim o corpo da matéria. Desculpa, eu tô capturando a tela errada. A gente ficou calado um olhando pro outro, achando que... Você não tá vendo a tela que eu tô vendo, desculpa. Não, eu tô esperando a tela descer, sabe? É essa tela aqui, ó. Tá vendo? Calma aí, que tá carregando aqui no Discord. Agora foi. Pronto. Era isso, eu tava olhando pra essa tela esperando você ler, eu fiquei tipo, tem alguma coisa errada. Tem algo errado que o nome não tá trocado, tá? Eu vou deixar o nome trocado, tá? Agora que eu vi, o meu nome tá Caroline Sardá e o seu tá Ian Neves, vamos deixar assim. As pessoas falam na internet que a gente é parecido, sim, né? Então sim. Você não tá de óculos hoje. Não, tô de lente. Senão eu já ia confundir, né, a galera mesmo. Eu vou deixar assim, achei engraçado. Um tribunal espanhol condenou um homem a pagar a ex-esposa mais de 200 mil euros, cerca de 213 mil dólares, 1,1 milhão de reais, resultado da adição de mais de 2 décadas de salário por trabalho doméstico no período em que permaneceram calados, de acordo com uma sentença divulgada nesta terça-feira, dia 7. A mulher será indenizada com 204.624,86 euros, quantificando o referido valor mediante a aplicação do salário mínimo interprofissional em cada ano desde 1996. Afirma a sentença de 15 de fevereiro de um tribunal de Vélez Málaga, é assim que lê? Em Andaluzia Sul, ao qual a AFP teve acesso. Anos e anos de trabalho doméstico. E é salário mínimo, né? Então, antes que você ache o valor exorbitante, esse valor é equivalente a um salário mínimo. E também, antes que você sinta a pena do cara, o cara é rico, tá? Só a gente vai ver aqui mais pra frente, mas o cara, isso aqui não é um problema pro cara, tá? A defesa da mulher explicou que o período de cálculo foi de junho de 1995 a dezembro de 2020, 24 anos e meio. No julgamento, ficou provado que esta mulher, mãe de 2 filhas e casada em regime de separação de bens, se dedicou essencialmente ao trabalho doméstico desde que casou. Isto é, cuidando da casa e da família com tudo o que isso implica, justifica a sentença. O homem deve ainda pagar uma pensão mensal às filhas, acrescenta a sentença. Em entrevista à rádio Cadena Ser, a mulher explicou que o marido não queria que eu trabalhasse fora. Olha aí, galera. Embora ela o ajudasse a trabalhar nas academias das quais era proprietário, encarregada de relações públicas, atuando como monitora. Enfim, com tudo que podia. Ajudasse, disso, né? Ela ajudava. Ela fazia tudo. Não, ela não trabalhava de graça, não. Tudo. Ela ajudava, beleza, pode ser. Ela fazia tudo. Além disso, me dediquei exclusivamente aos afazeres domésticos, a cuidar do meu marido e a cuidar da casa. Isso me obrigou a ter o papel específico do trabalho doméstico, estar em uma faixa onde eu não pudesse me mover muito, diz ela. Estou muito feliz porque acho que a sentença foi bem merecida, resumiu. Concordo com ela.
Pois é, né? Antes da gente comentar, eu acho que vale a pena a gente falar da próxima notícia, né, Carol? Que tem a ver com isso também. E que é outra coisa que eu não trouxe pra vocês. Ou talvez eu tenha trazido. Enfim, mas se eu trouxe eu não comentei muito, porque eu falei, eu preciso ler mais sobre isso. Porque isso aqui tem tudo a ver com marxismo, inclusive. Então, nós temos aqui, na Argentina, cuidado materno é reconhecido como trabalho. Conquista histórica do movimento feminista argentino. É um primeiro passo na direção da remuneração do trabalho doméstico. Eu leio o trecho da Silvia Federici aqui? Pode ler um texto da Silvia Federici, Salários contra o Trabalho Doméstico. Abre aspas. Eles dizem que é amor. Nós dizemos que é trabalho não remunerado. Eles chamam de frigidez. Nós chamamos de abstenteísmo. Abstenteísmo, desculpa. Todo aborto é um acidente de trabalho. Tanto a homossexualidade quanto a heterossexualidade são condições de trabalho. Mas a homossexualidade é o controle da produção pelos trabalhadores, não o fim do trabalho. Mais sorrisos, mais dinheiro. Nada será tão poderoso em destruir as virtudes de cura de um sorriso. Neurose, suicídio, dessexualização, doenças ocupacionais da dona de casa. Isso aqui é o texto Salários contra o Trabalho Doméstico de 1975 da Silvia Federici. Do livro O Ponto Zero da Revolução, que é muito bom esse livro, inclusive. Trabalho doméstico e reprodução da luta feminista. A Silvia Federici, ela aborda muito o trabalho doméstico, tanto que ela é uma das principais feministas a abordar isso nas suas teorias, como que isso pode realmente ser concretizado na sociedade. Como que ver o trabalho doméstico como trabalho é importante para que a gente veja que existe a dupla jornada de trabalho e tudo isso que a gente vai poder abordar depois também com a galera aí. Sim. Mas é bom a gente salientar que a Silvia Federici não inaugurou esse debate. A gente já vai entrar nesse mérito também. Mais uma vez, voltamos nossos olhares com alegria e admiração para as nossas irmãs argentinas, que depois de conquistarem a descriminalização do aborto, em dezembro de 2020, garantindo que nenhuma mulher morresse por abortar no país nos 6 meses após a legalização. Caramba, isso aqui eu não sabia. Nenhuma mulher morreu no país depois da legalização. Olha só. Agora nos presentearam com a notícia de que o cuidado materno foi reconhecido como trabalho e contará com o tempo para aposentadoria. Olha só. Essa semana, o governo da Argentina apresentou oficialmente o Programa Integral de Reconhecimento de Tempo de Serviço por Tarefas Assistenciais, que permitirá que até 155 mil mulheres se aposentem contando como tempo de trabalho o período em que se dedicaram à criação dos filhos. A Administração Nacional de Seguridade Social, ANSES, responsável pelas políticas de previdência no país, informou que a mudança beneficiará as mulheres que precisaram largar o emprego para se dedicar exclusivamente aos cuidados maternos, assim como as mulheres com mais de 60 anos que ainda não tinham somado o tempo mínimo de contribuição para se aposentar. Também tem direito as trabalhadoras com carteira assinada que recorreram à licença maternidade, incorporando o período em que estiveram afastadas à contagem como tempo de serviço. A medida surge em decorrência da desigualdade de acesso ao mercado de trabalho, que acaba impactando negativamente a aposentadoria das mulheres por falta de contribuição. Durante um evento, a diretora executiva da ANSES, Fernanda Reverta, classificou a medida como, abre aspas, uma forma de reparação das desigualdades estruturais que as mulheres enfrentam ao longo da vida, fecha aspas. Ao todo, a Argentina contabiliza aproximadamente 300 mil mulheres entre 59 a 64 anos que não têm acesso à aposentadoria, por não terem o período completo de contribuição exigido. Segundo o relatório Tempo de Cuidar, publicado pela Oxfam em janeiro de 2020, estima-se que pelo menos 12,5 bilhões de horas a cada dia são dedicadas ao trabalho doméstico pelo mundo, e outras incontáveis horas recebendo uma baixíssima remuneração por essa atividade, especialmente aquelas que pertencem a grupos marginalizados. Esse trabalho realizado gratuitamente por meninas e mulheres com mais de 15 agrega cerca de 10,8 trilhões por ano à economia. Quase metade dessa população, 42%, não consegue emprego porque ocupa todo o seu tempo com trabalho de cuidado e do lar, o que só acontece com 6% dos homens. Não é amor, é trabalho não remunerado. A frase se tornou recorrente em cartazes dos movimentos feministas atuais espalhados pelo mundo. A retomada da importância daquilo que Silvia Federici e outras autoras identificam como trabalho doméstico, ou seja, aquele realizado por mulheres dentro da casa que mantém o mundo em movimento, tem sido uma das pautas mais relevantes e das reivindicações mais urgentes das greves internacionais feministas a partir de 2017. Abre aspas, vinculadas às lutas historicamente relacionadas ao trabalho e às condições de vida das maiorias, que hoje se atualizam
para dar conta das formas assumidas pelo trabalho como precariedade generalizada e das tarefas invisibilizadas e naturalizadas sobre certos corpos, sentidos que, após um ano de pandemia, são urgentes porque explicam com maior evidência as violências cotidianas, segundo Verônica Gago e Lucy Cavalheiro, militantes e pesquisadoras feministas. O isolamento social causado pela proliferação da Covid, sem dúvidas, acirrou as condições que já aprisionavam as mulheres em trabalhos mal pagos ou feitos gratuitamente dentro das suas casas. A pandemia tem mostrado de forma nítida que as mulheres vivem uma situação de crise permanente. Elas têm que trabalhar fora de casa e não há serviços para substituir sua presença. Quando voltam ao trabalho geralmente precarizado, o trabalho doméstico ainda está lá para ser feito. Sua semana de trabalho não é diferente da dos trabalhadores da Revolução Industrial, das trabalhadoras da Revolução Industrial. Elas não têm espaço para se recuperar ou se divertir. O que piora a saúde mental. Com o fechamento das escolas, essa situação se tornou dramática, comenta Silvia Federici. A pesquisadora sempre fala da importância da sua mãe na compreensão daquilo que viria a ser parte fundamental do seu trabalho. Vinda de uma família de camponeses, a mãe cozinhava, limpava, fazia compras e cuidava das crianças, além de fazer à mão tudo que a família não podia comprar. Em uma entrevista ao New York Times, ela lembra que a mãe reclamava que ninguém via o seu trabalho, e o pai lhe respondia que era porque aquele não era um trabalho real. Assim, ela percebeu a grande contradição na sua frente. Gente, só um parênteses. Isso aqui lembra muito um texto que a gente já leu aqui em live, da Clara Zetkin, que fala a respeito... Ela basicamente descreve a condição da mulher trabalhadora e da mulher camponesa depois da Revolução Industrial. Então, é muito semelhante, sabe? Muito mesmo, pra gente ver como realmente não é substancialmente diferente da jornada de trabalho, da situação de trabalho que as mulheres tinham depois da Revolução Industrial. A classe trabalhadora, pra mim, era o operário. E minha mãe várias vezes me disse: você está sempre falando sobre o operário como se ele fosse a única pessoa que trabalha. Ela disse isso, não o meu pai, que era professor, o intelectual, o conhecedor. Foi ela, a minha mãe, quem me contou as coisas que mais tarde se tornaram a minha política. Mais tarde, Federici se envolveria com um grupo de feministas conhecido como International Feminist Collective, o que iniciou a campanha Wages for Housework, salários para trabalho doméstico. O ensaio de Federici, Salários contra o Trabalho Doméstico, cuja epígrafe famosa abre esse artigo, foi publicado em 75 e é um dos primeiros manifestos apaixonados escritos pelo movimento, além de continuar sendo um dos seus textos mais conhecidos. Nele, Federici expõe que o trabalho doméstico já é dinheiro para o capital, que o capital ganhou e ganha dinheiro com as tarefas exercidas pelas mulheres, como cozinhar, cuidar e até mesmo transar. A conclusão é que o capitalismo necessita do trabalho não remunerado das mulheres para acumular valor e continuar existindo, à custa da natureza e das comunidades. Essa é a tese que sustenta o livro O Ponto Zero da Revolução. Abre aspas. O trabalho doméstico foi transformado em um atributo natural, em vez de ser reconhecido como trabalho, porque foi destinado a não ser remunerado. O capital tinha que nos convencer de que o trabalho doméstico é uma atividade natural, inevitável, que nos traz plenitude, para que aceitássemos trabalhar sem uma remuneração. Por sua vez, a condição não remunerada do trabalho doméstico tem sido a arma mais poderosa no fortalecimento do senso comum de que o trabalho doméstico não é trabalho, impedindo assim que as mulheres lutem contra ele, exceto na querela privada do quarto-cozinha, que toda a sociedade concorda em ridicularizar, reduzindo ainda mais o protagonismo da luta. Nós somos vistas como mal amadas, não como trabalhadoras em luta. Página 42, 43 do livro. Além da descriminalização do aborto e, agora, do Programa Integral de Reconhecimento do Tempo de Serviço por Tarefas Assistenciais, outras importantes decisões marcam a Argentina como uma referência na questão de gênero. Na quarta-feira, 21 de julho de 2021, o país se tornou o primeiro da América Latina a reconhecer oficialmente identidades não binárias, além de, no fim de junho, ter garantido a cota de trabalho para pessoas trans e travestis, com a lei que prevê que 1% dos cargos públicos devem ser destinados a essas pessoas. 1%, tá, gente? 1%. Isso aqui gerou um escândalo também. Ai, meu Deus! Estão tirando espaço das mulheres para colocar mulheres trans. Gente, 1%, tá? 1% do espaço. É o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo, tá? As conquistas são fruto da luta histórica e atualizada dos movimentos feministas num país que, na chamada Maré Verde dos últimos anos, priorizou as alianças entre mulheres diversas e corpos feminizados, como reitera inúmeras vezes Verônica Gago em seu A Potência Feminista. Tanto que o tradicional Encontro Nacional de Mulheres, realizado desde 82, passou a se denominar em 2019 como Encontro Plurinacional de Mulheres, Lesbianas, Travestis, Trans e No Binárias, abarcando a amplitude dos corpos em luta, como ressalta a feminista Mariana Bastos. Eu quis ler o texto todo porque eu achei ele muito legal.
Ele é muito informativo. Eu vou deixar as referências pra vocês aqui, mas eu acho esse texto bastante elucidativo. Ele não é só um jornalismo declaratório, sabe? Do tipo, agora se reconhece cuidado materno como trabalho, ponto final. Não, ele analisa e traz referência. Entrevista a Silvia Federici, inclusive, que é uma referência na área. Etc. Né? Os nomes vão ficar trocados, tá, gente? Se é engraçado, eu vou deixar. E aí, Carol, eu queria só pra gente começar a conversar sobre, na verdade, você nos ensinar sobre, eu queria que você lesse o texto que você sugeriu, pra gente conseguir demonstrar que isso aqui não é um debate que surgiu na década de 70. A Carol recomendou a gente ler esse textinho aqui super interessante de uma das revolucionárias russas mais importantes da história, que é a Alexandra Kollontai, ou como eu descobri na minha aula de russo, Kalantai. Então, As Mulheres Trabalhadoras, de 1918. Então, Carol, como eu li o outro texto, acho que esse aqui fica Beleza. a responsabilidade da sua bela voz. Vamos lá. Esse texto, inclusive, eu já vi no YouTube que tem com a voz dela mesmo. Tipo, uma gravação da Caramba, voz que legal, dela não sabia falando. disso. É bem louco. Camaradas trabalhadoras. Por longos séculos, a mulher não teve liberdade de direitos, pois era tratada como um mero apêndice, como a sombra do homem. O marido sustentava a esposa e, em troca, ela se curvava ao seu arbítrio, suportando quieta a falta de justiça e a servidão familiar e doméstica. A Revolução de Outubro emancipou a mulher. Hoje, as camponesas têm os mesmos direitos que os camponeses, e as operárias, os mesmos que os operários. Em todo lugar, a mulher pode votar, ser membro dos sovietes ou comissária e até comissária do povo. A lei equipara a mulher em direitos, mas a realidade ainda não a libertou. As operárias e camponesas continuam subjugadas ao trabalho doméstico como escravas dentro da própria família. Os operários devem agora cuidar para que a realidade tire dos ombros delas o fardo da lida com os filhos e alivie as operárias e camponesas o peso dos serviços de casa. A classe operária também está interessada em liberar a mulher nessas esferas. Os operários devem entender que a mulher é tão integrada à família do proletariado quanto eles próprios, pois ela trabalha sobre as mesmas condições que o homem. 1/3 de todas as riquezas da terra surge das mãos das mulheres. A Europa e a América contam 70 milhões de operárias. Numa sociedade comunista, mulher e homem devem ter direitos iguais. Sem essa igualdade, não há comunismo. Então, mãos à obra, camaradas trabalhadoras. Iniciem sua emancipação, construam creches e maternidades, ajudem os sovietes a organizar refeitórios públicos, ajudem o Partido Comunista a edificar uma nova e radiosa realidade. Tomem lugar nas fileiras de todos os que lutam pela libertação dos trabalhadores, pela igualdade, pela liberdade e pela felicidade dos filhos de vocês. Tomem lugar, operárias e camponesas, sob a bandeira vermelha revolucionária do vitorioso comunismo mundial. A Kollontai é uma das teóricas que mais escreveu na época da Revolução Russa sobre trabalho doméstico. Então, se vocês olharem aqui, tem uma quantidade bastante interessante de textos. Da Kollontai em português. E alguns aqui, por exemplo, esse aqui, Comunismo e Família, fala sobre trabalho doméstico. Mas não é o único. Então, se você nunca leu Kollontai, leia, vale muito a pena. Kollontai era comissária do povo já em 17, como ela disse, as mulheres podem até ser comissárias do povo. O comissário do povo é equivalente a um ministro, tá? Ela era ministra. E ela talvez... Ai, Carol, me corrija se eu estiver errado. Ela foi a primeira diplomata do mundo, né? Mulher. Sim. Acho que ela foi a primeira... Diplomata não, foi a primeira embaixadora. Ela foi a primeira embaixadora mulher. Ela foi embaixadora da União Soviética em que país que foi? Você lembra? Foi um país escandinavo, né? Aham. Mas enfim, uma pessoa muito... Oslo, obrigado. Uma pessoa muito, muito importante. Vale muito a leitura. A gente já leu alguns textos dela aqui em live. E a gente quis trazer isso aqui para mostrar que as comunistas, a Clara Zetkin, que é anterior à Kollontai, já estava fazendo esse debate. Então, para vocês verem como isso não é uma coisa nova. Como o materialismo histórico já conseguiu desvelar essa dinâmica do trabalho não remunerado, né? Porque justamente a dinâmica do trabalho é basilar para a compreensão da realidade, para o marxismo. E aí o que eu queria fazer agora, eu vou até trocar de câmera, rapidinho, é perguntar para você, Carol. Você que é uma pessoa tão versada na história do feminismo e nos debates, acerca da notícia da mulher espanhola que foi, digamos assim, indenizada por trabalhos não remunerados por 26 anos a fio, né? Qual foi o debate que se travou entre feministas que você mencionou anteriormente pra gente?
Então, é um debate que aconteceu muito tempo atrás entre a Betty Friedan e a Simone de Beauvoir. Porque é um debate que, inclusive, é distorcido por muitas antifeministas que elas falam sobre a Simone ser a favor da destruição da maternidade, dos filhos e da família, e que ela fala sobre ser contra as mulheres ficar em casa. Nenhuma mulher deveria ter essa opção de ficar em casa. Opção, sim. E é um diálogo onde a Betty Friedan, ela fala o seguinte, ela pergunta para Simone o que ela acha sobre o trabalho doméstico remunerado. E a Simone de Beauvoir fala que ela não concorda que as mulheres recebam por isso, porque ela não acha que seriam as mulheres que deveriam cuidar dessa função. Porque se as mulheres fossem remuneradas por isso, seria um trabalho das mulheres e não dos homens. Então, o que a Simone de Beauvoir criticava naquela época, nesse diálogo entre essas duas, que, se eu não me engano, é um diálogo que tem disponível em PDF, depois eu posso te passar para você colocar em referências para a galera, as duas contrapondo, porque a Simone de Beauvoir não era dona de casa, ela não trabalhava no lar, né? Ela às vezes contratava pessoas para cuidar do lar para ela, mas ela não considerava aquilo um trabalho. É uma certa incoerência naquela época. E a Betty Friedan era dona de casa e ela via que aquele trabalho, tanto que ela escreve a mística feminina, totalmente baseada na dona de casa, né? No trabalho doméstico, e da mulher ter apenas aquele meio da vida dela sem poder trabalhar, sem poder produzir, sem poder fazer nada além de ficar cuidando dos filhos e da família. Então, as duas, elas têm vivências e pontos completamente diferentes. A Simone de Beauvoir acredita que as mulheres não deveriam receber salário porque elas não deveriam ser obrigadas a trabalhar com isso. Ela acredita na socialização desse trabalho. Tanto que nesse diálogo ela cita a China como um desse exemplo. Ela fala que estava começando a existir uma socialização no trabalho de lavanderias, de restaurantes após a Revolução populares. Chinesa. Exato. A Simone, Entendi. ela cita isso, e daí ela fala que seria interessante que esse trabalho fosse socializado, porque nós poderíamos ter lavanderias que lavassem as meias de todos os homens, ao invés de uma mulher lavando as meias dos homens. Ela cita esse exemplo. E a Betty Friedan questiona, falando, tá, mas aqui agora a gente vai conseguir fazer isso? Então parece que as duas têm um viés bem diferente uma da outra que elas vão apontar nesse debate. A Friedan, ela acaba trazendo sempre um debate um pouco mais liberal. A gente pode observar isso na mística feminina da forma que ela também fala da dona de casa, que é uma maneira um pouco mais liberal na questão de individualizar o problema. Exato, individualizar o problema, perfeito. E já a Simone de Beauvoir, ela fala, não, mas a gente tem que acabar com essa noção de que o trabalho doméstico é da mulher. Mesmo que atualmente nós temos mais mulheres ocupando esse espaço do trabalho doméstico, ela acreditava que a gente tinha que socializar com lavanderias, com restaurantes populares, com moradias populares. Então, ela já via, tanto que a Simone é conhecida por ter conversado com Fidel, com Che Guevara, por ter ido em vários lugares, né? Tipo, ela foi, inclusive, até na própria União Soviética, ver como é que funcionava. Então, assim, ela traz muitos pontos do que ela via nesses lugares que ela fazia suas viagens. E a Betty Friedan já traz um pensamento norte-americano. Por isso que ela fala sobre a mística feminina, que entra nesse assunto do trabalho doméstico, porque a mística feminina todinha é baseada naquele imaginário das propagandas das donas de casa. Vocês devem lembrar daquelas propagandas das mulheres felizes como donas de casa, servindo o marido, os filhos e tudo mais. E que era essa mística que existia por trás dessas mulheres, que ela questionava, tipo, esse é o nosso fim? A casa? A gente não pode ser nada além disso, a gente não pode ser uma engenheira, uma médica, uma professora, uma grande estudiosa. A gente está fadado a ser para sempre apenas isso, e não que ela fosse contra a existência da dona de casa. Pelo contrário, isso é muito importante a gente pontuar. As feministas nunca foram contra a existência da dona de casa, mas sim que esse trabalho não fosse invisível e que de alguma maneira esse trabalho fosse de alguma forma solucionado. Então, por isso que se teorizou de vários pontos diferentes. Algumas feministas vão levantar que a gente precisa socializar esse trabalho, como, por exemplo, eu mesma já falei sobre isso quando eu fui candidata a deputada estadual. Eu tinha propostas de restaurantes comunitários com cooperativas locais. Então, tipo, socializar todos esses trabalhos que nós fazemos dentro de casa, lavar roupa, alimentar os filhos, creches, tudo isso é uma socialização desse trabalho da mulher, que fica apenas para a mulher e que deveria ser da sociedade inteira. Então, a gente tem esse debate de será que a remuneração, ou talvez um aumento ali na aposentadoria, uma aposentadoria para as donas de casa,
ou uma socialização desse trabalho seria mais viável? É isso que ocorre dentro do feminismo, desses questionamentos. E ainda existem quem vai falar que a gente não deveria deixar apenas para as mulheres fazerem isso. Então, por isso que tem essa crítica entre a Beth Friedan e a Simone de Beauvoir um tempo atrás. É uma entrevista que aconteceu entre as duas. Se eu não me engano, o nome é Sex, Femme and Dilemma, uma coisa do tipo. E é uma entrevista que já foi distorcida várias vezes, porque esse diálogo entre as duas é a Beth Friedan com um ponto e a Simone de Beauvoir com outro contraponto. E elas chegam numa conclusão que elas não vão concordar com aquilo, porque cada uma tá vivendo... A Simone tá vivendo na França, com outros pensamentos completamente diferentes, vendo a Europa passando por outros processos, e a Beth Friedan tá nos Estados Unidos com uma vivência da dona de casa, passando por aquela mística da propaganda feminina que as mulheres têm que ser donas de casa, servir seus maridos, que esse é o único papel da mulher. Então, rola toda aquela mística das mulheres que até se matavam naquele tempo. Tem a história da Sylvia Plath, né, que colocou a cabeça dentro do forno. Então, tipo, essa mística que a Beth Friedan apontava tanto, e que por isso que ela falava que esse trabalho invisível tinha que ser visto como um trabalho. E de alguma maneira a gente tinha que resolver isso. Ou pagando por esse trabalho, socializando esse trabalho. Então por isso que a gente vai ter visões diferentes dentro do feminismo. E essas feministas, elas vão trazer suas teorias em cima disso. Então a Beth Friedan seria provavelmente a favor deste homem que foi condenado a pagar o salário para a mulher. E a Simone de Beauvoir talvez faria o questionamento do por que nunca ele dividiu esse trabalho com a mulher? Por que sempre esse papel ficou fadado a ela? Então, até a própria notícia, ela fala, eu não podia trabalhar, mas eu ajudava ele aqui e ali. Eu fazia uma coisa ali, aqui e ali. Eu cuidava dos filhos, da casa, enquanto ele fazia tudo. E isso aconteceu várias vezes na história com vários homens, né? Que a gente viu vários homens escrevendo, dominando o mundo, viajando, fazendo suas descobertas, enquanto por trás nós tínhamos mulheres cuidando da casa e dos filhos. Né? Então, tipo, é meio que esse questionamento do por que esse papel ficou para a mulher. Então, rola muito o questionamento de será que nós pagamos por esse trabalho doméstico, que no caso seria das donas de casa, ou nós socializamos esse trabalho? E aqui a gente está falando das donas de casa, porque se a gente for entrar também na perspectiva das mulheres que trabalham como empregadas domésticas, que trabalham no lar, contratadas por outras, também tem que ser visto como um trabalho a ser pago, né? Tipo, com direitos Sim. E tudo mais. Então, o trabalho doméstico ele vai entrar por vários pontos, né, dentro do feminismo. É um debate bem profundo. E, Carol, aí pensando nessa perspectiva da Simone, por exemplo, me parece muito semelhante com a perspectiva dos bolcheviques. Das bolcheviques, né? Você, lendo as duas coisas, que eu sei que você leu, você vê alguma diferença substancial? Eu vejo mais que a Simone, ela sempre foi muito mais pra pegada socialista mesmo. Ela sempre se posicionou nessa pegada mais socialista. Tanto que muitas pessoas... vem a Simone como comunista, porque ela sempre defendeu, né, os viés comunistas em todos os sentidos. Mas é engraçado que a teoria dela foca muito na questão de gênero. Ela fala várias vezes da questão de classe, mas ela foca muito na questão de gênero, dos papéis sociais da mulher, da socialização da mulher, da feminilidade, de como esses papéis são impostos, que a menina, desde cedo... Isso é uma coisa que ela fala no Segundo Sexo, né, que ela faz toda uma análise de diferença da mulher e do homem no segundo sexo, que o segundo sexo é a mulher na sociedade, nós somos o segundo sexo. Para quem nunca leu o livro, é basicamente leia esse resumo, um grande resumão de 2 capítulos gigantes que nós temos do segundo sexo, mas que as mulheres seriam esse segundo sexo na sociedade. Então a ela fica delegado tudo o que seria do outro, tudo que o homem não faria. Então, basicamente, a mulher vai cuidar dos filhos, da casa, de tudo que o homem tá lá vivendo e dominando o mundo, a mulher está por trás cuidando de tudo. E até mesmo a gente tem análises de feministas cristãs sobre isso na Bíblia, que fala que a mulher é a acolhedora. A mulher ela vai acolher o homem, enquanto o homem vai ser a cabeça e ela vai ser os braços, né, o corpo da casa. Então ele sempre vai guiar, ele sempre vai pensar, e a mulher vai estar sempre ao redor, apartando e acolhendo tudo. Então por isso a submissão da mulher, a mulher estar no segundo sexo na sociedade, estar sempre no papel de submissão e de subserviência. E é essa crítica que é muito interessante que a maioria das feministas marxistas faz quando a gente vai falar sobre a questão operária mesmo. A gente precisa observar as mulheres como trabalhadoras também, as mulheres que trabalham em casa como trabalhadoras também. Porque não adianta a gente querer lutar por uma revolução, que é isso que a Silvia Federici fala na Revolução, o ponto marco zero, que não adianta a gente lutar por uma revolução se a gente não fizer uma revolução também nas relações de gênero, das mulheres com os homens, desses
papéis que nós temos embutidos na sociedade, o papel da mulher e o papel do homem. Não adianta a gente fazer uma revolução se a gente não for revolucionar sexualmente as pessoas, né? Que daí vai se chamar revolução sexual. Que daí a gente revolucionar por dentro desses papéis. Se a gente vai remunerar as mulheres porque esse trabalho vai ser delegado às mulheres, como foi a crítica da Simone de Beauvoir, que ela fala que as mulheres não deveriam sequer ter essa opção, que ela fala isso, que é tão desvirtuado pelas antifeministas. É uma frase que as mulheres não deveriam sequer ter a opção de ficar em casa. Porque se elas tivessem essa opção, elas escolheriam apenas isso e estariam fadadas a isso para sempre. Então elas deveriam nem ter essa opção de, tipo, receber por trabalho doméstico. Deveria simplesmente ser socializado esse trabalho com os homens e com toda a comunidade. Entende? Que então, é uma visão extremamente comunista, assim. Os comunistas têm uma visão muito parecida. Muito mesmo. Exato. E a Simone de Beauvoir, ela traz isso no Segundo Sexo, em 1949. Ela traz questionamentos sobre os papéis sociais de gênero, onde ela já questiona o papel da menina, que desde pequena ela é ensinada a brincar de boneca, limpar brinquedinhos de casinha. Eu mesma, gente, tipo, eu tinha brinquedinhos de casinha, bonequinha, trocar fralda de neném, né? Então, tipo, você acaba construindo, que é o que a Simone de Beauvoir fala, que é essa construção da mulher. Você não nasce mulher, você se torna mulher porque você é ensinada desde pequena como que você deve se portar enquanto mulher. Porque o seu papel social é que você vai ser mãe, esposa e dona de casa. É isso, esse é o seu papel. Então, desde pequena, você vai ser ensinada a isso. Você vai ser instruída em toda a sociedade de que aquilo é a sua função. Até mesmo na religião, né? Que vai dizer que essa é a função divina da mulher, de prover e servir o marido. Então, a gente tem essas conexões dentro de vários contextos, onde a mulher sempre vai estar nessa posição da que cuida e que zela pela casa, mas que eles não veem isso como um trabalho. E é por isso que a gente fala tanto sobre a dupla jornada feminina, porque depois que a mulher foi inserida no mercado de trabalho, as mulheres continuaram trabalhando em casa. Então, elas trabalhavam na rua, voltavam para casa, ainda tinham que lavar a roupa, arrumar a casa, cuidar dos filhos e alimentar o marido. Então, tipo, elas trabalhavam todo esse tempo fora e quando chegavam em casa trabalhava mais. Por isso que na notícia que a gente leu falando sobre a pandemia, é um fato. As mulheres estando em casa o dia inteiro fazendo home office, elas vão trabalhar o tempo inteiro. Elas vão estar online no trabalho delas, no home office, e elas também vão estar em casa limpando sem parar. Se vocês observarem, muitas mães, irmãs de vocês, familiares, têm muito esse costume de ficar limpando a casa, de manter a casa sempre limpa. E isso é uma coisa que é construída em nós mulheres, da gente querer ficar o tempo inteiro limpando a casa, porque a gente foi ensinada a isso desde criança. Então, tipo, a gente ganhou vassourinha, limpava, a gente que era instruída a ser a irmã que arruma as coisas, que lava a louça, que ajuda a mãe a fazer a comida. Então, sempre é esse papel dividido. Claro que a gente sabe que existem famílias que sempre são exceção, que é dividido entre irmão e tudo mais. Mas quando a gente está falando dessa questão estrutural, de como foi estruturado o capitalismo para que as mulheres ficassem dentro da casa, cuidando da vida privada e não da vida pública, a gente percebe por que a gente conhece apenas homens que dominaram o mundo, homens que inventaram, homens que descobriram. Porque sempre tinham mulheres que estavam atrás, cuidando dos filhos, das vilas, alimentando, passando roupa, fazendo a roupa, né? E enquanto eles estavam ali fazendo seus escritos, estavam estudando, descobrindo coisas. Então, por isso que se fala muito que sempre tem, às vezes, uma mulher por trás, né? Sim. Fazendo todo esse papel, que é o trabalho invisível, que a gente fala que é o trabalho invisível, porque as pessoas não consideram isso um trabalho. Elas vão dizer que é uma ajudinha. Se você vê, tipo, eu vou te ajudar em casa, mas é dividir esse trabalho porque ele realmente ocupa tempo. Ocupa tempo você lavar, passar, cozinhar, lavar louça, limpar o chão, limpar banheiro, passar roupa. Cuidar dos filhos. Naquele tempo também a gente não tinha, né, nem máquina de lavar, nem nada assim. Então, tipo, lavava na mão, fazia tudo na mão. A gente tá falando de mulheres que falavam em 1907 sobre esses assuntos, tipo, há muito tempo. Inclusive tem mais, né? A gente vai ter a Carole de Pisano, se eu não me engano, no século V já falando sobre isso, escrevendo sobre misoginia muito tempo atrás, sobre esses papéis das mulheres. Então, são muitas correntes que vão existir dentro do feminismo para analisar isso, mas eu particularmente vou desse viés da socialização do trabalho doméstico, porque a gente não precisa sobrecarregar as mulheres com esse trabalho, a gente socializa eles para que ninguém fique sobrecarregado com aquilo, porque é um trabalho, né, no fim das contas. E aí, caso alguém não saiba a respeito do ponto de vista dos bolcheviques, por exemplo,
como os bolcheviques tinham a matriz marxista, segundo a filosofia de Marx, a nossa ordem social ela parte de uma base material. Então a ideia era transformar as bases materiais para que as mulheres conseguissem superar a sua situação de subserviência através disso. Então, do que eles estavam falando quando eles falavam acerca disso? Socializar o trabalho doméstico. Então, restaurantes populares, para que a mulher não ficasse sob a pressão de cozinhar e de providenciar o alimento, né? Que é trabalho também não remunerado. Creche, e isso é uma das prioridades dos bolcheviques. Tornar a creche o mais acessível possível. E, gente, aborto. O direito ao aborto foi aprovado na década de 20, acho que foi em 1922, né? Já era União Soviética, né? Qual que era a ideia dos bolcheviques? Enquanto não houvesse creches o suficiente, as mulheres terem o direito ao aborto faria com que elas pudessem materialmente participar da vida política. E isso, novamente, é a visão marxista de que nós temos que transformar as estruturas materiais para atingirmos a igualdade de gênero. E aí, pelo que a Carol tá falando, a Simone de Beauvoir tinha uma visão bastante semelhante a essa, né? De transformação da estrutura no lugar de solucionar, como ela falou, através da via individual. Que nós vamos remunerar individualmente as mulheres que optam por fazer o trabalho doméstico, e aí o problema tá resolvido. E não tá, porque a estrutura não tá resolvida. Entendem? E a nossa estrutura não se resolverá, a não ser que a gente revolucione as nossas bases. Esse é particularmente o ponto de vista que é bastante consensual entre os marxistas. Então, pra quem falou no chat, eu tô mais tendendo a concordar com a Simone. É porque essa visão da Simone, ela é muito... assim, não dá pra deixar de considerar que ela bebeu das fontes marxistas, né? É que no Segundo Sexo ela faz críticas ao marxismo. Ela não adere ao marxismo, assim. Então, por isso que ela ser chamada de comunista, às vezes até é uma coisa... Eu não sei se ela se declarava comunista ou algo que o vale. Acho que não, né? Ela se identificava com as ideologias, mas ela não se identificava... tanto que a Simone era muito existencialista, ela não se denominava nada. Ela não gostava de se identificar com as coisas, então ela tinha toda essa questão da existência, de questionar tudo. Tudo era questionável pra Simone, no fim das contas. Então, até mesmo o marxismo pra ela podia, às vezes, ser questionável. Tudo que ela teria que, Sim. de alguma maneira, se fechar naquilo, ela se negava. Então, é compreensível a partir das teorias que ela levantava sobre as mulheres e tudo mais, fez muito sentido. Eu até te mandei aqui no Discord o link, caso você queira passar depois pro pessoal. Sex, Society and the Female Dilemma, a dialogue between Simone de Beauvoir e Frida. É o diálogo entre as duas. Eu vou disponibilizar tudo aqui. Isso é uma coisa que a própria... Eu vejo muito isso das antifeministas batendo muito nisso, porque elas falam que a gente é contra a dona de casa, e é totalmente o oposto. A gente quer que a dona de casa seja vista. Sim. Porque, por enquanto, ela tá invisibilizada. Ela é vista como uma mulher que... ela ama fazer o que ela faz. Mas ela não... aquilo é trabalho, no fim das contas, sabe? Ela tá o dia inteiro limpando a casa, cuidando do filho, esperando o marido, já com a roupa passada, lavada, a cama ajeitada, sabe? Tipo, a dona de casa, ela passa o dia fazendo coisas. Às vezes ela passa o dia fazendo pão, geleia, manteiga, fazendo um monte de coisas, o dia inteiro bordando. Então, tipo... esse trabalho, ele existe, sabe? E daí, no fim das contas, as pessoas olham e falam, não, isso é ajudar. Às vezes estou ajudando, estou dividindo aqui. Só que, cara, é um trabalho, no fim das contas. A gente vai ter que trabalhar isso de alguma maneira, né? E isso é muito sintetizado naquela fala clássica, que eu tenho certeza que vocês aí no chat já ouviram o tio de vocês falando. Às vezes o pai falando assim, eu ajudo a minha esposa em casa. Eu ajudo, porque não é a função dele, né? A função é dela, ele ajuda. Se ele lavou a louça, ele está ajudando, né? Faz caridade, como eu vi esses dias no vídeo que eu reagi do Paulo Cogos, ele falando que ele, se a mulher tá doente, ele faz a caridade de lavar a louça. Sim, sim. Como se, tipo, não precisasse. É impressionante. É o seu tio de 60 anos que não sabe usar a máquina de lavar quando a mulher tá fora de casa, sabe? Então, vocês já viram isso, eu sei que vocês já viram. Não vão fingir pra mim que não viram, porque viram sim. E vamos trazer outras notícias aqui pra falar sobre o Brasil, então, né? Que é o nosso foco, óbvio. Deixa eu trocar aqui, colocar uma notícia da Agência Brasil. Só deixando claro, todas as notícias aqui foram selecionadas pela Carol, tá? Então, por isso que elas são pertinentes e interessantes. Deixa eu trocar aqui. Vamos lá. Mulheres trabalham 7,5 horas a mais do que homens, devido à dupla jornada. Então, Carol, isso aqui é sensacional, porque você tava reagindo, eu não lembro ao quê,
do cara lá, Red Pill, falando que se não fosse o homem, a mulher não sobreviveria. Essa mulher que é fraca, que não sobreviveria, que é indefesa, trabalha o dobro que os homens. Isso quando ela não é mãe solo. Que aí é mais que o dobro e ela não tem a ajuda do glorioso homem que precisa a proteger, tá? Então isso aqui é só brigar com a realidade. E os caras sempre voltam, tipo, não, porque na época das cavernas aí inventa uma mistureba de pseudo-história com pseudociência, com pseudo-antropologia. É um terror, assim. E que nem se baseia realmente nos estudos, né? Até porque na pré-história a gente sabe que as mulheres participavam, que existia a teoria das coletoras e que esses tempos... eu vi uma notícia que saiu que eles encontraram informações sobre mulheres caçadoras também, que elas participavam da caça também. Sim, sim. Então, tipo... E a visão do cara de pré-história é baseada nos Flintstones, na moral, assim. Essa é a fonte do maluco. E eu não tô nem brincando, é realmente o imaginário de pré-história do cinema, sabe? E não baseado em antropologia, baseado em arqueologia, baseado em estudo. Vamos lá. As mulheres trabalham em média 5, eu descobri que eu tenho algum problema com números, Carol. Então, 7,5 horas a mais que os homens por semana devido à dupla jornada, que inclui tarefas domésticas e trabalho remunerado, as duas coisas juntas. Apesar da taxa de escolaridade das mulheres ser mais alta, a jornada também é. Os dados estão destacados no estudo Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça, divulgado hoje, dia 6, pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. O estudo é feito com base em séries históricas de 95 a 2015, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios PNAD, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Em 2015, a jornada total média das mulheres era de 53,6 horas e a dos homens de 46,1 horas. Em relação às atividades não remuneradas, a proporção se manteve quase inalterada ao longo de 20 anos. Mais de 90% das mulheres declararam realizar atividades domésticas, os homens em torno de 50%. Abre aspas. A responsabilidade feminina pelo trabalho de cuidado ainda continua impedindo que muitas mulheres entrem no mercado de trabalho. E, ao mesmo tempo, aqueles que entram no mercado continuam respondendo pelas tarefas do cuidado, tarefas domésticas. Isso faz com que tenhamos dupla jornada e sobrecarga de trabalho, fecha aspas, afirmou a especialista em políticas públicas e gestão governamental e uma das autoras do trabalho, Natália Fontoura. Só um parênteses aqui. Você não acha interessante, Carol, como o debate geralmente é a mulher não pode ser inserida no mercado de trabalho e não inserida na vida pública e na vida política? Gente, se vocês forem ler os textos dos bolcheviques e das bolcheviques, a prioridade deles e delas, né, não era só a inserção no mercado de trabalho para a emancipação econômica, mas era também a participação política nos sovietes e nos conselhos. Soviético e conselho é a mesma coisa, né, mas nos sovietes e nas organizações, sindicatos, etc, né. Então, é raro a gente ver esse debate, e isso não é nenhuma exclusividade das mulheres. A nossa participação política, da classe trabalhadora como um todo, é muito pequena. Então, dizer que nós vamos ter mais participação ativa na vida política é algo que está distante até dos homens da classe trabalhadora, sabe? É algo que a gente está muitas etapas atrás ainda. Segundo Natália, a taxa de participação... isso sem considerar... Só para ninguém me acusar de ser injusto aqui. Obviamente que as mulheres são subrepresentadas nas câmaras e nas assembleias e etc, tá, gente? Eu não tô negando isso, tá? Só tô dizendo que para a classe trabalhadora como um todo, a participação política ainda é muito, muito parca. Segundo a Natália... A taxa de participação das mulheres no mercado de trabalho aumentou muito entre as décadas de 60 e 80, mas nos últimos 20 anos houve uma estabilização, abre aspas. Parece que as mulheres alcançaram o teto de entrada no mercado de trabalho. Elas não conseguiram superar os 60%, que consideramos um patamar baixo em comparação a muitos países. Chefes de famílias e mulheres negras. O estudo observou ainda que aumentou o número de mulheres chefiando famílias. Em 95, 23% dos domicílios tinham mulheres como pessoas de referência. 20 anos depois, esse número chegou a 40%. Eu queria colocar um asterisco aqui, porque eu queria que a Carol comentasse isso aqui, tá? Porque o número parece mostrar uma coisa, mas eu acho que ele mostra outra. As famílias chefiadas por mulheres não são exclusivamente aquelas nas quais não há a presença masculina. Em 34% delas, havia a presença de um cônjuge, abre aspas. Muitas vezes, tais famílias se encontram em maior risco de vulnerabilidade social, já que a renda média das mulheres, especialmente das mulheres negras, continua bastante inferior, não só a dos homens, como também a das mulheres brancas, abre aspas, diz o estudo. O IPEA verificou a sobreposição da desigualdade com a desvantagem das mulheres negras no mercado de trabalho. Segundo a Natália, apesar de mudanças importantes, como o aumento geral da renda da população ocupada, a hierarquia salarial homens brancos, mulheres brancas, homens negros, mulheres negras se mantém.
Abre aspas. A desvantagem das mulheres negras é muito pior em muitos indicadores. No mercado de trabalho em especial, mas também na chefia da família e na pobreza. Então, é quando as desigualdades de gênero e raciais se sobrepõem no nosso país, fecha aspas, disse a especialista, destacando que a taxa de analfabetismo das mulheres negras é mais que o dobro das mulheres brancas. Entre os homens, a distância é semelhante. Menos jovens domésticas. O IPEA destacou também a redução de jovens entre as empregadas domésticas. Em 95, mais de 50% das trabalhadoras domésticas tinham até 29 anos de idade, 51,5%. Em 2015, somente 16% estavam na faixa da cidade. Eram domésticas 18% das mulheres negras e 10% das mulheres brancas no Brasil. Cara, 18% de todas as mulheres negras eram domésticas. E 10% de todas as mulheres brancas. Isso aqui é um número muito expressivo, de verdade, assim. Abre aspas, nesses últimos 20 anos, podemos ver algumas tendências interessantes, como o aumento de renda das trabalhadoras domésticas. Só que ainda assim, em 2015, a média do Brasil não alcançou nem o salário mínimo, fecha aspas. Afirmou Natália. Em 2015, a renda das domésticas atingiu o valor médio de R$ 739 em 2015. Repetiu 2 vezes, né? Enquanto o salário mínimo na época era 788, ou seja, a média era abaixo, o que significa também que muitas pessoas ganhavam muito abaixo. O número de trabalhadoras formalizadas também aumentou, segundo o IPEA. Em 95, 17,8% tinham carteira e em 2015 a proporção chegou a 30,4%. Mas a análise dos dados do PNAD mostrou uma tendência de aumento na quantidade de diaristas no país. Elas eram 18,3% da categoria em 95 e chegaram a 31,7% em 2015. Escolaridade entre as raças. Segundo o IPEA, nos últimos anos, mais brasileiros e brasileiras chegaram a um nível superior. Entre 95 e 2015, a população adulta negra com 12 anos ou mais de estudo passou de 3,3% para 12%. Entretanto, o patamar alcançado em 2015 pelos negros era o mesmo que os brancos tinham já em 95. A população branca com tempo de estudo igual ao da negra praticamente dobrou nesses 20 anos, variando entre 12,5% para 25,9%. O estudo Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça está disponível no site do IPEA, para quem quiser se aprofundar no tema, porque esse tipo de estatística vale muito a pena e a gente tem que se basear em evidências quando vamos falar a respeito da realidade, né? Então, Carol, primeira coisa que eu queria que você comentasse aqui com a gente é isso aqui, ó. Em 95, 23% dos domicílios tinham mulheres como pessoas de referência. 20 anos depois, esse número chegou a 40%. Como você enxerga esse aumento? Basicamente, as mulheres foram se tornando mais presentes como chefes de família. Aí a Por gente quê? entra numa questão. Então, existe aí uma questão de que pode ser que talvez tenhamos uma mudança social onde as mulheres estão ocupando esse espaço, ou também porque a gente está tendo muitas mulheres ocupando o espaço onde era dos homens antes. E onde estão esses homens? Talvez. Eu deixo esse questionamento que eu acho que talvez tu não pensou nisso também, Ian. Pode ser onde estão os que antes eram os homens de referência nesse espaço. Provavelmente abandonando as suas famílias. É assim que eu enxergo. Eu enxergo dessa forma. E eu enxergo isso aqui, eu não sei você, Carol. Isso aqui Exatamente. mas é uma questão assim, eu enxergo isso de uma maneira ambígua, por isso que eu falei que o dado em si não revela muito. Uma das coisas que a gente tem que lembrar é que o divórcio foi aprovado muito tarde no Brasil. O divórcio foi aprovado em 77 só. Então, o que eu imagino, Carol, e eu não tenho dados pra provar isso, mas aí eu queria... Era difícil, né? A gente via que as mulheres que se divorciavam ainda eram bem xingadas. Estigmatizadas. Os jornais da época chamavam as mulheres de frustradas, fracassadas. Teve até um que saiu, Marli fracassada se divorciou. Meu Deus. Porque as mulheres eram vistas como um horror, porque elas se divorciavam. Porque antes era o desquite, né? Se vocês forem perguntar para as avós de vocês sobre o termo desquite, muitas delas vão saber exatamente o que é. Sim, desquite é a separação extraoficial, né? Principalmente a separação não aprovada aos olhos da igreja. Exato, sem direito nenhum, basicamente. Sem direito legal e civil nenhum, né? De você se divorciar e ter alguma divisão de bens e coisas assim que se fala do divórcio legal, né? E aí... E a própria igreja é contra, né? A gente vê que muitas antifeministas são contra o divórcio entre homens e mulheres. Elas gostariam que continuasse independente se tem problema ou não com a família. Eles são até contra o divórcio, né? A galera que é mais conservadora, religiosa, eles são contra até a existência de divórcio, porque a gente não deveria se separar mesmo que tenha algum problema, porque é até que a morte os separe, né? Então, isso é muito de matriz católica. Tanto que se você casa na igreja católica, você não pode casar de novo se você se divorciou, mesmo o divórcio sendo legalizado no Brasil. Então, o que Deus une, só Deus desune, né? Mas aí o que eu enxergo, Carol, o que eu penso, pelo menos,
mais homens eram chefes de família também, e aí isso precisa de uma investigação mais profunda, porque as mulheres não tinham opção. Mulheres que estavam em relacionamentos abusivos, problemáticos, que queriam sair e não podiam, né? Por uma série de razões. Então, eu sinto que esse aumento aqui, ele é ambíguo. Ele pode demonstrar aumento do abandono. Ele pode demonstrar aumento da emancipação de mulheres em relação aos homens também. Uma pessoa no chat mencionou o papel que o Bolsa Família teve em proporcionar a possibilidade de divórcio para mais mulheres. Porque eram mulheres que ficavam presas num casamento que não queriam estar por não terem uma possibilidade de se sustentar fora dele. Exatamente. Então, essa estatística aqui, ela sozinha, ela não diz nada, né? Ela é bem difícil de interpretar. Foi a primeira que me chamou a atenção, né? Você quer comentar alguma parte específica aqui? Desigualdade de raça, que é fundamental também para compreender o feminismo no Brasil, né? Totalmente interessante vocês observarem como o trabalho doméstico geralmente fica delegado para as mulheres negras. Se você observar a maior parte dos dados que fala sobre trabalho doméstico e mulheres que ainda estão com o trabalho doméstico são mulheres negras, na sua grande maioria, mulheres negras e periféricas. E são as maiorias também chefes de família, que você vai ver ali nos dados do próprio IPEA. Outra coisa que eu queria apontar sobre a dupla jornada, que todos esses dados que vocês têm aqui basicamente explicam o motivo da aposentadoria antecipada para as mulheres. Que muitas pessoas questionam, por que as mulheres se aposentam antes que os homens? Mesmo que depende bastante da aposentadoria, do tempo que a pessoa trabalhou e tudo mais. Depende bastante coisa a aposentadoria de cada um. Mas, na grande maioria das vezes, as mulheres se aposentam antes que os homens. Aqui está o motivo. Sempre perguntam isso pra mim lá no meu perfil. Carol, privilégio feminino, né? Eu vi no perfil antifeminista tal, por que as mulheres se aposentam antes que os homens? Tá aqui. Esse é o motivo, porque elas trabalham o dobro. A dupla jornada de trabalho, quando às vezes não é tripla, que daí são as mulheres que são mães solos também, que fazem mais o papel do pai dentro da casa, e que ainda tem que fazer isso, isso e aquilo, que daí é o papel triplo da jornada da mulher ali dentro. Que daí é a mãe solo, que a gente já viu e já se falou várias vezes também, que o trabalho doméstico da mãe solo é ainda mais pesado, porque ela cuida de tudo sozinha, absolutamente tudo. Ela trabalha fora para sustentar a filha, e por isso que a gente precisa tanto falar do tema da creche, né? Falamos disso na notícia anterior, mas a creche é muito importante por isso, porque a mulher ela também precisa desse espaço da vida pública, e ela precisa que essa vida privada seja socializada de alguma maneira. Tipo, a Simone de Beauvoir fala sobre isso, vida pública e vida privada. Que as mulheres elas têm muitos papéis na vida privada e que por isso elas não conseguem dominar a vida pública nos seus vários sentidos, não apenas no trabalho, mas também no estudo, e querer viajar o mundo, conhecer o mundo, descobertas e tudo mais, que ela fica fadada a essa vida privada, onde ela vai cuidar, servir e tudo mais, e ela não vai conseguir trabalhar fora. E muitas vezes isso acontece com a mãe solo, porque a mãe solo ela precisa cuidar da criança e às vezes não tem creche. E daí ela vai falar, eu não tenho creche, eu tenho uma criança, eu preciso pagar as contas, e como que eu vou fazer? Não sabe? faz, E daí né? ela não tem condição daí de pagar uma creche particular, que é totalmente... Eu sou totalmente contra a existência de creche particular, tem que ser totalmente pública, para que a gente tenha muitas creches e muitas vagas de creche de qualidade, sabe? Só que a gente vê que a creche é extremamente cara, essas particulares, para as mães. Elas precisam de um trabalho para poder pagar essa creche e elas precisam deixar a criança numa creche para poder trabalhar. Então é meio que um ciclo, se vocês observarem na mãe solo. Que ela não consegue o trabalho porque ela precisa de alguém para ficar com a criança. E daí ela não tem com quem deixar a criança, ela precisa ficar em casa, daí ela não consegue trabalhar, não consegue pagar conta, não consegue alugar um lugar. Ela não consegue fazer nada. Vocês percebem? Tipo, é como se vivesse numa bolha ali, não consegue fazer nada. Então, é importante a gente ter creches, espaços para as mulheres deixarem as crianças enquanto elas estão na vida pública, independente do que elas estejam fazendo. A gente precisa socializar também a questão da alimentação, restaurantes populares, hortas, né, e tudo mais, que a gente precisa ter alimentos populares para todo mundo. Isso também é questão da fome, porque eu por exemplo, eu acolho muitas mulheres que são mães solo e que elas não conseguem, às vezes, com o dinheiro do trabalho, alimentar seus filhos. E muitas delas procuram no lixo. Então, tipo, a gente precisa de restaurantes populares. A gente precisa de lugares onde as mulheres possam poder levar seus filhos para comer, onde elas possam comer também, onde todo mundo possa dividir esse trabalho, sabe? Porque é muito complicado, principalmente pra gente que trabalha em coletivos feministas, a gente vê a fome
que acomete as mães solo e a seus filhos, sabe? Principalmente mães pretas. O como é complicado e como é uma pauta feminista muito forte que pouco é difundida, né? Como a gente bate tanto na existência da socialização desse trabalho doméstico, porque quem mais tem sofrido são as mães solos negras e periféricas. Porque elas precisam alimentar seus filhos, elas precisam trabalhar, elas precisam deixar seus filhos em algum lugar e muitas não têm rede de apoio. Sim. Muitas sofrem com esse abandono parental. A gente sabe que tem milhões de brasileiros sem o nome do pai na certidão de nascimento. Então tá aí, né? A gente tem vários dados que a gente pode apontar em relação à importância de ver esse trabalho como um trabalho, né? Esse trabalho doméstico invisível como um trabalho, porque tá aí, dupla jornada de trabalho, a gente se aposenta antes por conta disso também. Algumas mulheres ainda demoram muito tempo para se aposentar mesmo assim. Então, é isso. Eu falo bastante, né, gente? Que bom, pra streaming essa é a melhor coisa. Mas eu acho que isso já cola com o próximo tema. Que é a solução, né? Porque nós não queremos só apontar o problema, a gente quer debater soluções. Então a Carol trouxe essa notícia aqui pra gente. Se você puder ler pra gente, Carol. PL que reconhece... Projeto de lei, né? Que reconhece cuidado doméstico como trabalho avança na Câmara. Projeto de lei 2647 de 2021 propõe regras para que o tempo dedicado ao cuidado de filhos e filhas seja contabilizado para aposentadoria. Trabalho doméstico ser viabilizado. Você tá vendo a Quer tela? que eu leia agora? Sim, tô vendo. Ah, tá. Aprovado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, 23, o projeto de lei 2647 de 2021 busca incluir o cuidado doméstico como trabalho capaz de contribuir para a aposentadoria. Após a aprovação pela primeira comissão, o projeto de lei segue para a Comissão de Seguridade Social e Família. O que diz o projeto de lei? Mães e gestantes poderão computar, para fins de aposentadoria, 1 ano de tempo de serviço por cada filho nascido com vida, 2 anos de tempo de serviço por cada criança menor de idade adotada como filho ou por filho biológico nascido com incapacidade permanente. Mães que possuem mais de 12 meses de adesão ao regime geral de previdência social poderão também computar mais 2 anos adicionais por cada filho nascido com vida ou criança menor de idade adotada como filho. Os prazos de licença maternidade ou licença paternidade serão computados como tempo de serviço exclusivamente para efeito de aposentadoria da mãe ou pai. Você não tá vendo a parte de baixo aqui? Não. Aí foi. Segundo o levantamento realizado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dos 5,7 milhões de trabalhadores domésticos em 2021, mulheres correspondem a 92% do total. Dessas mulheres, 65%, 3,4 milhões, são negras. Exatamente o que eu falei antes, né? Que a maior porcentagem são mulheres negras. Vamos botar outra câmera aqui, porque eu quero te perguntar umas coisas. Bora. Vamos lá, eu acho que o debate que você trouxe da Simone, esqueci o nome da outra autora, desculpa. Beth Friedan. Beth Friedan, isso. Eu acho um debate muito interessante, porque você falou que o argumento da Beth Friedan tudo bem, nós precisamos almejar uma sociedade que seja totalmente emancipada, mas a gente precisa de uma solução agora. Então... Ela era bem reformista, Ian. Ela era bem reformista. Por isso que a gente fala que ela era bem liberal, porque mesmo ela via que existia sim um problema na estrutura capitalista, ela identificava isso, mas ao mesmo tempo ela falava, ok, mas a gente vive nessa estrutura, porque ela morava nos Estados Unidos, então ela falava assim, não, mas a gente vive aqui e eu preciso de alguma coisa para solucionar aqui e agora, né? Aquela coisa que a gente vê de reformar o sistema ao invés de questioná-lo e vamos abolir esse sistema para aperfeiçoar o que nós precisamos. Mas uma pergunta, a Beth Friedan via isso como solução final, a remuneração do trabalho doméstico? Tipo, a solução... Então, esse é um problema, né? Porque a gente comemora esse tipo de projeto de lei. Contra. Exato, ela falava que tinha que destruir o mito da família e da maternidade, que é aí que pegam uma frase e falam, que as feministas olha, antes... é horrível. As antifeministas pegam isso como espantalho, né? Pra assustar mesmo, pra gerar um medo do Só tipo... que daí elas não sabem explicar o que seria o mito da família, né? Da família nuclear, homem, mulher, marido e tudo mais. E o mito da maternidade, que são as coisas que a Simone fala que tem que ser abolidos, pra que a gente possa ter uma emancipação completa das mulheres. A gente tem que acabar com esses mitos, que ela tem inclusive no volume 2, que é falando só de mitos da sociedade, da maternidade, do casamento, da família e tudo mais. E a Beth Friedan já fala, não, isso é demais, sabe? A Beth Friedan fala, não, isso é radical demais, sabe? E, Carol, eu quero saber qual é o seu ponto de vista pro Brasil. Eu gosto do ponto de vista da Simone de Beauvoir, tanto que quando eu me candidatei como deputada, as propostas que eu coloquei eram relacionadas a isso.
como deputada estadual, onde eu podia propor restaurantes populares, onde eu podia propor a criação de creches, ampliação de creches, de vagas para creches, e melhorias no serviço público, lavanderias populares, sabe? São essas coisas que são mais... Que mesmo que as pessoas falem, tá, mas a gente vive no sistema capitalista, o que a gente pode fazer? A gente pode socializar essas coisas ainda, mesmo assim, a gente pode começar essa socialização. É esse processo de socialização que a gente tá falando, de você pegar o que a gente tem hoje dos trabalhos domésticos, o que as mulheres fazem dentro de casa, e socializar esse trabalho. Então, por exemplo, as mulheres hoje, elas fazem todo o alimento em casa, são elas que cozinham o almoço, a janta, fazem o café da manhã, tudo. Então, vamos socializar isso como? Restaurantes populares. Não apenas a gente diminui o trabalho da mulher, de colocar isso no papel feminino de fazer esse trabalho, como a gente também acaba com um problema muito grande, que é a fome. A gente começa a erradicar a fome com apoio de cooperativas locais, com o MST e tudo mais. A gente consegue ir juntando e fazendo isso. Foi, inclusive, uma proposta que eu falei que é sólida, funciona, a gente pode fazer. Pegar prédios que estão abandonados e transformar em restaurantes populares. Existem vários. Aqui mesmo na minha cidade, prefeitura, a gente tem vários prédios abandonados que são da própria prefeitura e que poderiam ter sido já transformados há muito tempo em restaurantes populares, lavanderias populares. E por que não é feito? Porque não pegando... há interesse, né? Então, pegando umas coisas aqui do chat. Vocês podem explicar o que é socializar? Se você quiser, Carol, pode explicar. Pode explicar você. Eu acho socializar que é mais então, socializar seria enxergar como tarefa da sociedade. Então, o ponto final dos bolcheviques e das bolcheviques era tornar a criação dos filhos, por exemplo, uma tarefa da sociedade e não uma tarefa da mulher. Então, é tarefa da sociedade cuidar dos filhos. Em creches, é tarefa da sociedade cuidar da alimentação das pessoas, com restaurantes populares. É tarefa da sociedade cuidar da higiene, com lavanderias populares. Então, isso seria socializar. Individualizar, né? Ou individualizar seria o oposto, né? Tipo, Sim. Se a gente tá socializando, se a gente for individualizar, a gente vai deixar apenas para as mulheres esse trabalho. Se a gente for socializar, a gente vai falar para a sociedade inteira. Tanto que o trabalho de cuidado que a gente fala das crianças, quando a gente fala de socializar o trabalho de cuidado dos filhos, é para que toda a sociedade cuide das crianças. E as feministas também levantam esse ponto, porque se a gente socializasse mais o trabalho de crianças, a gente não teria tantos desaparecimentos de crianças. Também, tipo, de pessoas se preocupando com o filho do outro, sabe? Tipo, você se preocupando com o filho do seu vizinho, você se preocupando se o seu vizinho precisa de um apoio, sabe? Tipo, é a sociedade se preocupar com o outro, é essa coletivização do cuidado mesmo. De você não individualizar o trabalho. De você pensar, não, esse trabalho aqui é apenas dessa família. Essa família aqui, ela cuida sozinha disso daqui. Tipo, eu tenho a minha família, o Ian tem a família dele. Mas a gente não se preocupa com as nossas famílias. A gente tá preocupado só com a gente, com a nossa família. Mas se a gente for pensar em socializar o trabalho, o meu filho vai comer no mesmo restaurante que o filho do Ian vai comer, digamos assim. Se a gente tivesse duas famílias onde tivesse essa divisão de trabalho, entendem? Não seria cada um na sua casa fazendo a sua comida núcleo, e tudo mais. né? Exatamente. Perfeita palavra, núcleo. Não teríamos esses núcleos onde... Por isso que a gente fala da destruição da família de outra maneira, que as pessoas acham que é uma coisa, mas ela é outra. É uma coisa que é um pouco mais teórica, assim, de explicar. Porque a gente quer destruir a família? Meio que sim, né? Essa aqui é a questão. Meio que sim, isso é que é foda. Só que aí, quando a galera da direita pega isso como espantalho, a gente fala que não, porque não é o que eles estão querendo dizer, né? Eles se apropriam dessas ideias pra falar assim, querem que a mulher não seja mãe. E é justamente o contrário, cara. É impressionante. Se vocês forem ler os textos da Kollontai, o foco dela é garantir que as mulheres têm o direito de serem mães. É o inverso, cara. Então, é impressionante de verdade. Aí, só respondendo a pergunta de socializar... A linguagem importa, né? Muito, importa muito. E o que as pessoas compreendem, né? Porque quando as pessoas ouvem destruição da família, na cabeça delas não vem essa imagem de socialização da criação dos filhos. Uma coisa que é interessante observar também, Carol, é que em muitas sociedades não capitalistas, a criação dos filhos já é socializada. A criação dos filhos é a tarefa de toda a sociedade, em diversas sociedades que não são capitalistas, sabe? Então isso não é algo inédito, que é uma invenção do socialismo, sabe? É algo até se a gente fosse argumentar que é a família tradicional, a família mais tradicional é a família com a criação dos filhos socializada. Essa família nuclear, ela é muito recente, inclusive. Tinha uma outra pergunta interessante aqui que eu tô procurando. Então. Não parece difícil mesmo com reformas. É isso que eu queria debater com você, Carol. Isso é uma das coisas que a gente chama de contradição do capitalismo, gente.
Por que a gente não faz creches? É por falta de capacidade material e de falta de mão de obra? Não é isso. É porque nós temos uma lógica da propriedade privada. E quando se transforma as creches em mercadoria, essa creche é transformada em algo que é escasso propositalmente porque ela vira alvo de lucro. Então a gente tem uma estrutura de sobra pra ter creche pra todo mundo, mais que, sabe, remunerar todo mundo bem. Só que a questão é, em uma sociedade capitalista, isso se torna uma utopia porque isso esbarra com os interesses privados. É a mesma coisa com as moradias populares, a mesma coisa com restaurantes populares. Não é falta de capacidade material, não é falta de disponibilidade de mão de obra, é falta de... Não é falta, né? Mas é o conflito com o interesse basilar do capitalismo, que é a proteção da propriedade privada. E aí, Carol, uma pergunta pra você. Mediante esses problemas, você acredita que a remuneração do trabalho doméstico é algo desejável? Visto que no capitalismo nós temos essa impossibilidade de transformação estrutural. Eu me questiono muito sobre como isso seria aplicado na prática no nosso país. Como Boa que pergunta. isso seria Como que realmente você contabiliza, por aplicado? exemplo, né? Como que a gente conseguiria fazer isso realmente chegar em quem precisa, sabe? Sim. Esse o meu maior questionamento quando a gente vai falar sobre todas essas mulheres que são donas de casa hoje, no Brasil, como que isso seria colocado na prática? Porque na prática, o que a gente veria que funcionaria melhor seria a socialização desse trabalho. Na prática mesmo. Sim. Porque é o que faz mais sentido para que essa mulher não continue sobrecarregada com aquele trabalho. Mas, ao mesmo tempo, é o que eu me questiono. Como que seria colocado em prática isso? Porque para que a gente possa fazer o... É muito louco, né? Porque daí a gente vai entrar numa questão econômica, né? No fim das contas, quando a gente vai falar do pagamento do trabalho doméstico. A gente vai entrar numa questão econômica que vai bater de frente com a democracia que a gente vive hoje, que é a democracia liberal. A gente vai entrar nas questões de como que seria pago esse valor para as mulheres. Pois e daí eu acho que é exatamente isso que a Beth Friedan levantou, de que deveria ser pago pelo Estado um valor para as mulheres trabalharem mensalmente, um salário mínimo. Só que daí esses valores sairiam de onde? De quais impostos? Entende? E eu acho que é aí que a gente entra numa questão econômica. Que daí, galera, já vou dizer, não é minha área. Então, por isso que eu não posso opinar muito. Economia não é minha área de estudo. Mas então, existe um problema contábil aí, né? Então, que tem que ser solucionado. Então... É esse problema que eu acho que ele é um pouco maior pra gente conseguir ele aplicar realmente na nossa sociedade. Por isso que ele vai entrar novamente num sistema capitalista, né? A gente vai entrar novamente no capital, na necessidade de pagar por isso, pagar pelo trabalho. E às vezes a gente necessariamente poderia estar socializando esse trabalho. Mas aí, claro, né? Visões. Eu, particularmente, acredito muito mais nessa questão de socializar o trabalho, porque, para mim, faz muito mais sentido a gente ter restaurantes populares, porque além de socializar o trabalho doméstico, a gente também vai estar trabalhando com a erradicação da fome. Sim, então, as duas coisas juntas, E a é alimentação de maior qualidade também. Imaginar mais estrutura mesmo, conseguir fazer isso na prática, sabe? Do que realmente colocar algo que eu sei que ia bater de frente com o sistema capitalista, como se a gente quisesse reformar esse sistema para que funcionasse, sendo que se a gente conseguisse socializar esse trabalho, seria muito mais viável até para as mulheres, né? Poderem ocupar a vida pública, viver de outras maneiras, não precisar estar o tempo inteiro no trabalho doméstico. Então, tipo, eu penso um pouco nesse viés da Simone de Beauvoir quando ela fala que, abolindo o mito da maternidade, abolindo o mito da família e tudo mais, a gente vai conseguir socializar esse trabalho com muito mais facilidade. Sim. Então, existe uma questão ideológica aí também, né? Nesse sentido, nesse ponto específico, concordo muito mais com a Simone de Beauvoir do que a Beth Friedan. E com a Kollontai, inclusive, onde ela fala sobre a necessidade disso, né? Porque ela ainda é antes de Simone de Beauvoir falando sobre isso. A Simone, acredito que bebeu das fontes da Kollontai. E da Clara Zetkin e de outras, provavelmente de outras... eu não sei, a gente não pode chamar de feministas porque elas não se autodeclaravam feministas, né? Não é exata, não é uma palavra precisa, né? Mas sim, eu acho que a Simone deve ter tido contato com esses textos dessas comunistas, porque a visão dela é muito semelhante. O que eu queria salientar é que... É uma forma de não reformar, né, Ian? Tipo, por exemplo, se a gente for falar dessa questão de pagar por esse trabalho, a gente aqui tá falando especificamente das donas de casa, né? Porque daí se a gente for entrar em outro mérito, que seria as mulheres que são contratadas para trabalhar na casa dos outros, como no caso das empregadas domésticas, eu já acho que é outro ponto, né?
Mas se a gente está falando especificamente aqui das mulheres que são donas de casa, às vezes socializar esse trabalho é muito melhor do que realmente reformar o sistema capitalista para que haja uma remuneração. Porque talvez não seja tão viável, entende? É difícil a gente imaginar a viabilidade para uma remuneração, digamos, mensal ou aposentadoria para todas essas mulheres que trabalham. Praticamente todas nós trabalhamos em casa o tempo inteiro, entende? Então é um questionamento do tipo, todas as mulheres praticamente serão remuneradas. E como que isso se estrutura de forma real e prática? Então por isso que eu acredito no outro ponto, que ao invés da gente reformar o sistema capitalista, a gente vai criando esses restaurantes populares, lavanderias populares e tudo mais, sabe? É que eu particularmente acredito, Carol, que tornar essa estrutura robusta é uma impossibilidade dentro do capitalismo. Eu acho que isso só é possível mediante uma ruptura revolucionária. Inclusive, se a gente observar a história, isso corrobora com o meu ponto de vista, porque isso só foi aplicado em países que tiveram rupturas revolucionárias. Você deu o exemplo da China. Foi um exemplo. A União Soviética foi o primeiro a fazer também. Então, eu como marxista acredito que a gente não vai conseguir reformar o sistema a ponto de socializar as tarefas domésticas, sabe? Eu acho que isso é uma impossibilidade. Porque isso realmente mexe com a pedra angular do capitalismo, que é a propriedade privada. Esse que é um grande problema, né? Eu queria, inclusive, trazer no final aqui uma anedota que é bastante interessante, que a Carol salientou, que é essa notícia... Não é uma notícia, né? Mas é uma matéria, né? Que é só pra coroar a nossa live com algo interessante. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tá carregando. Eu achei outro link aqui da conversa da Simone e da Beth, da Bibliotevich Padova. Que daí É que tá em inglês, né? biblioteca. O texto. Aham. Se tu quiser, eu posso traduzir pra galera. É uma tarefa que é tipo um serviço público inestimável. E, gente, isso é uma coisa que a gente fala. Tradução é um trabalho revolucionário que precisa de muita mão de obra, tá? Eu faço até um convite pra vocês. Lá no nosso servidor de Discord se formou a Guilda dos Tradutores, que são tradutores que alguns trabalham há décadas na área e que estão traduzindo textos revolucionários e às vezes até vídeos. Traduziram inclusive o meu vídeo de princípios básicos do comunismo para inglês. Então, o trabalho de tradução é um trabalho importantíssimo para tornar mais acessível para a galera textos que são importantíssimos. Eu e a Carol, que conseguimos ler o inglês, a gente tem um acesso a uma miríade de textos assim que são importantes e que precisam ser socializados aí, para usar a palavra do dia, né? Palavra do dia, socializem. Socializar é a palavra do dia. Eu queria trazer esse texto aqui, que a Carol sugeriu pra gente debater o tema, que é bastante interessante. Ela também. Einstein obrigou... Opa! Cliquei errado, peraí. Voltemos. Einstein obrigou sua primeira esposa a assinar um contrato humilhante, queimou suas cartas e jamais mencionou a contribuição que ela fez para sua pesquisa. O que eu falei dos homens dominando o mundo, descobrindo coisas, e a mulher por trás cuidando da casa e dos filhos. Uhum. E isso ficou muito evidente quando a gente viu o que era considerado o trabalho essencial na pandemia, gente. Que é, sem o trabalho essencial, não existe o mito da genialidade. O gênio que criou e moveu o mundo, ele só moveu o mundo porque tinha uma quantidade imensa de trabalho humano permitindo que o mundo fosse movido por ele. Isso usando o mito contra ele próprio, tá? Albert Esquerdomacho, é isso aí. Vamos lá, para vocês verem o grau aqui. A leitura do recente romance de Nativel Preciado, El Nobel e la Corista, o Nobel e a Corista, no qual faz um retrato genial de Einstein mulherengo, me faz lembrar a perturbadora história de Mileva Maric, a física e matemática sérvia que foi a primeira esposa do cientista. Mileva e Einstein se conheceram em 1896, no Instituto Politécnico de Zurique, do qual eram alunos. Mileva tinha 21 anos, ele 17. Foi amor à primeira vista. Ela havia mostrado desde menina tanto talento que seu pai decidiu lhe dar a melhor educação. Para compreender até que ponto essa atitude era revolucionária, basta dizer que o pai teve que pedir uma permissão especial para que a sua filha pudesse estudar física e matemática, duas carreiras exclusivas para homens. Era um mundo que negava tudo às mulheres. Inclusive a Carol tem vídeo sobre acesso à educação das mulheres no Brasil. Então assistam os vídeos
Porque é uma série bastante interessante. Eu aprendi muita coisa com essa série, inclusive. Mileva e Albert começaram a viver e trabalhar juntos, apesar da oposição ferrenha da mãe dele. Que seu amado a defendesse diante da sua própria mãe deve ter criado na moça um sentimento de gratidão eterna. E assim, quando o professor Weber aceitou Mileva para o doutorado, depois de ter rejeitado Albert porque não o considerava preparado, ela condicionou sua aceitação à inclusão de Einstein. Mileva, melhor matemática do que ele, revisava os erros do seu amante. Suas correções são abundantes nas anotações de Albert. Abre aspas. Ela resolve meus problemas matemáticos. A jovem estava obcecada em encontrar um fundamento matemático para a transformação da matéria em energia. Compartilhou essa fascinação com Albert. As cartas estão preservadas. E Einstein achou interessante a ideia da sua parceira. Em 1900, terminaram o primeiro artigo sobre capilaridade. Era um trabalho conjunto, abre aspas. Dei uma cópia ao professor Jung de nosso artigo, fecha aspas, e escreveu Einstein. Mas só ele o assinou. Por quê? Porque uma assinatura de mulher desacreditava o trabalho. Porque Mileva queria que Einstein triunfasse para que se casasse com ela. Ela tinha dito que não faria isso enquanto não pudesse mantê-la economicamente. Pela gratidão patológica, dependência psicológica e umidade doentia que machismo inocula. Então começou insidiosamente a desgraça. Em 1901, Mileva foi à Sérvia para dar secretamente à luz a uma menina, da qual nunca mais se soube nada. Talvez tenha acabado em um orfanato. Pouco depois, Einstein conseguiu um emprego como perito no escritório de patentes de Berna e, já com um salário, casaram-se. Segundo vários testemunhos, enquanto Albert trabalhava suas 8 horas por dia, Mileva escrevia postulados que depois debatia com ele à noite. Além disso, ela se encarregava da casa e do primeiro filho, Hans Albert. Abre aspas. Serei muito feliz quando terminarmos vitoriosamente nosso trabalho sobre o movimento relativo, fecha aspas. Carta de Einstein a Mileva. Em 1905, apareceram nos Anais da Física os 3 artigos cruciais de Albert Einstein, assinados só por ele, embora haja um testemunho escrito do diretor da publicação, do físico Joffe, dizendo que viu os textos com a assinatura de Einstein-Marit. E a desgraça aumentou. Tiveram um segundo filho, que sofria de esquizofrenia. Einstein se tornou famoso, apaixonou-se por sua prima, quis se separar de Mileva e ela se aferrou doentiamente a ele. Começou então, até a separação em 1914, um abuso psicológico atroz. Há um contrato que Einstein obrigou sua mulher a assinar, um texto humilhante de escravidão. Mas mesmo esse contrato sendo aberrante, ainda me parece pior do que aquilo que o Nobel fez com o legado de Mileva. Queimou suas cartas, jamais mencionou sua contribuição. Citou apenas em uma linha de sua autobiografia. Os agentes de Einstein tentaram apagar todos os vestígios de Marit, apropriaram-se sem permissão das cartas da família e fizeram desaparecer. Também desapareceu o teste de doutorado que Mileva apresentou em 1901 na Politécnica e que, segundo testemunhos, consistia no desenvolvimento da teoria da relatividade. Não estou dizendo que Einstein não fosse um grande cientista, digo que ela também era. Mas ele se empenhou em apagá-la e conseguiu isso até 1986, quando, após a morte de seu filho Hans Albert, foi encontrada uma caixa cheia de cartas que tiveram grandes repercussões científicas. Apesar disso, Mileva continua esmagada sob o resplandecente mito de Einstein. São, assim, de mesquinhas e trágicas as consequências do sexismo. Só um parênteses. Eles não entram no mérito do conteúdo dessa carta. E essa carta falava sobre... Deixa eu ver aqui que tinha um trechinho que você tinha separado, Carol. Pegar aqui, eu acho que eu tenho porque é uma carta a respeito de trabalho doméstico, esse era o meu ponto também. Inclusive, venderam essa carta por milhões. Eu vi esses dias que... Ainda fetichizaram o bagulho, sabe? Fetichizaram o documento histórico para ainda... Nossa, que lixo, que horror. Deixa eu achar aqui, porque tem a lista bem... Deixa eu ver. Tem... Achou? Deixa eu ver, aparece... Aqui, achei em 2. Vou te mandar ver qual que abre aí. Aqui no Discord. Isto é. Alguns que traduzem, né? São as coisas assim que de vez em quando não são traduzidas. Tipo, aqui, a ordem... Esse... Desculpa te interromper. Não, tem alguns que dão umas traduzidas nas cartas. Tipo, esse ali, a Aventuras na História, traduziu a carta também. Tem umas partes ali. Mas parece que é sempre meio picado essa carta. Ordens do cientista aqui, ó. Abre aspas. Minha roupa, meus aposentos e meu escritório devem estar sempre bem arrumados. Minha escrivaninha será usada apenas por mim. Você se absterá de relações pessoais comigo. Também abrirá a mão da minha companhia para sair ou viajar. Sairá do meu quarto ou do meu escritório imediatamente sem objeções quando lhe pedir. Você se comprometerá a não me depreciar com palavras ou atos, principalmente diante dos nossos filhos. Pegou ar, hein? Eu tô sentindo que ele pegou ar, hein, Carol? Você achou a carta em si?
Então, tem o documento. Aparece. Eu pesquisei aqui a carta e tem uns pedaços. Tem umas Não fotos? tem a carta aqui, peraí. Tem a carta aqui na revista Galileu, peraí. Achei aqui, ó. Só revista de fofoca histórica, né? Super interessante, Aventuras na História, Galileu. Louco, né? Fofoca histórica. Fofoca histórica, fofoca histórica. Tem aqui. É aí, ó, te mandei a carta de Einstein sobre... Ah, não, peraí. Essa daqui é a carta de Einstein sobre Deus. É outra coisa, é. Outra carta. É muita carta, né? Naquele tempo era carta pra caramba. Mas eu queria só trazer esse exemplo. A gente acabou falando de outra coisa, né? Mas não, mas é exatamente isso, ó. Achei aqui um pedaço da carta. Eis alguns pontos da carta vindo à luz. Minha roupa deverá estar sempre limpa e em ordem. Eu devo receber 3 refeições diárias em meus aposentos. Meu quarto e escritório devem estar bem arrumados. E, sobretudo, que minha escrivania seja usada somente por mim. Você se absterá de qualquer relações pessoais comigo. Então, ela basicamente cuidava da casa dele. Sim. Durante todo esse tempo. Ela cuidava de tudo. Não só isso, ela revisava os problemas matemáticos dele. Ela teorizava junto. Ruim de conta, né? Sobre tudo. E ela não foi creditada sobre nada. Isso, inclusive, tem um nome no meio feminista que a gente fala que é efeito Matilda. Que é quando os créditos de uma mulher são retirados dela e passados para os homens. Isso aconteceu, inclusive, com a Lisa Meitner. Com mulheres que descobriram várias coisas e que, tipo, não tiveram seus créditos colocados em Nobel, esses lugares assim, sabe? Chegar nem a receber. Marie Curie, por exemplo, quase não recebeu o Nobel porque ela não era vista como a descobridora da radioatividade, do polônio e do rádio e tudo mais, sabe? Então, assim... E tem um caso também famoso, não sei se você sabe desse, Carol, de uma pintora. Sim, dos olhos grandes. Não, é uma que... pintora dos olhos grandes. É uma que pintava mais umas paisagens urbanas, assim. Que o marido fazia um negócio idêntico. Margaret Keane, não é? Não, então tem mais de uma. Pra vocês verem, né? Tem mais de uma, porque a mais conhecida é a que deu origem pro filme do Tim Burton, pras referências do Tim Burton dos olhos bem grandes, que é a Margaret Keane. Que, inclusive, ela fez várias artes, só que na época não era ela que assinava, ela assinava no nome do marido, porque na época mulheres ainda não podiam ter as obras vinculadas, então só assim ela podia vender as peças. E daí o marido dela, uma vez, queria conseguir todo o patrimônio, uma parada do tipo. Tem uma história por trás. E que eles tiveram que fazer o quadro à mão na frente do juiz pra ver quem que teria realmente a credibilidade. E ele não sabia nem fazer um boneco de palito. E ela fez todo o desenho e tudo mais. E ela teve que mostrar que era ela que pintava mesmo e que ele não sabia pintar absolutamente nada. Como é que é o nome dela? Fiquei curioso agora que eu não conhecia essa história. Margaret Keane. Pintora de Big Eyes é o nome. Ela pintava assim, meninas de olhos bem grandes. É esse mesmo. Nossa, que creepy. Essa aqui, né? Tem até filme. Tem filme do Tim Burton. O nome do filme é Grandes Olhos, lançado em 2014, que conta a história dela. Que conta essa história, que ela, tipo, teve a obra roubada pelo marido, porque ela não podia vender as peças. E que, tipo, ela também cuidava de todo o trabalho da casa, fazia os quadros, ganhava o dinheiro porque era o marido que vendia. E depois ele que queria ganhar os lucros em cima daquelas obras. Só que as obras não eram dele. E, claro, os tempos foram passando e ela pôde finalmente ter direito às suas obras. Porque daí, finalmente, as mulheres puderam ter direito sobre as suas obras de arte. E é engraçado que ela nasceu em 1927. Então, tipo, olha o tempo, né? Ela morreu faz pouco tempo. Acho que foi no ano passado, inclusive. Margaret Keane. Eu quero recomendar um texto que eu já falei outra vez. Que é um texto... da Linda Nochlin, clássico, chamado Por que não houve grandes mulheres artistas? Porque a galera no chat questionou assim, então ela que era a gênia? E o argumento é, não existe genialidade, gente. A ideia de genialidade é falsa. Então, eu recomendo esse texto aqui da Linda Nochlin, vou até colocar aqui na tela que eu achei. Eu li na faculdade e esse texto eu uso ele como referência o tempo todo, porque eu achei ele muito interessante. Porque não houve grandes mulheres artistas. Que é a Linda Nochlin, que é uma historiadora da arte, respondendo a uma pergunta que fizeram pra ela numa galeria. Ela tava na galeria e perguntaram, mas por que não tem grandes gênias da arte, né? E ela busca responder essa pergunta e a resposta dela, só pra resumir, é a pergunta tá errada. A pergunta é ruim, sabe? Qual que é a ideia de grande artista? A ideia de grande artista já é uma ideia torta, sabe?
Porque é uma ideia que pressupõe uma genialidade atávica, uma genialidade nata, com aqueles mitos do Van Gogh, desde criança, desenhava nas paredes, era uma pessoa que tinha um espírito. E aí parece que ele foi tirando aquilo do âmago dele, e isso tira todo o substrato material do que leva para ser um artista, ou uma artista numa sociedade, sabe? Então, se você acredita que existe genialidade nata, aí você vai chegar à conclusão, analisando quantas pintoras famosas tinha, de que as mulheres não são gênias natas. Ou seja, de que as mulheres têm uma incapacidade atávica de serem gênias. E aí a Linda Nochlin diz, a própria ideia de genialidade é errada por causa disso. Então, recomendo esse texto. Aqui, ó, tô mandando, mas eu vou deixar todas as referências aqui. E deixa eu trocar a câmera rapidinho. Desenhava nas paredes tipo qualquer criança. Pois é, são esses mitos da genialidade, gente. Ele desde criança era uma criança muito criativa, sabe? Geralmente em entrevista com os pais, já viram isso? Nossa, desde criança ele gostava, o cara cineasta, ele já gostava de ficar assistindo filme e ele ficava imitando. Aí você fica tipo, cara, ele só parece uma criança normal, sabe? Mas é isso, gente. A gente já falou bastante aqui. Eu quero obrigar vocês a seguirem a Carol em todas as redes, vocês derem exclamação Carol aí. Se vocês quiserem ver trocação, o canal da Carol é o canal certo, porque vocês vão ver ela subir pros lugares pra trocação. Carol, a gente pode falar de coisas pro futuro que você tá planejando fazer ou é ainda sigilo? Não, pode contar. Inclusive, essa semana aí, na semana do dia 13, eu vou estar em trocação em alguns podcasts, galera. Mas é surpresa quais? Aí. Então... Você que sabe, eu não quero explanar. Não, eu ia contar mais no dia, mas é melhor a gente preparar a galera antes. Vocês devem ter visto eu fazendo reacts aí nos últimos dias sobre Red Pill, Campari, não sei o que, né? Breja, então, pessoal, eu fui convidada aí pra ir num podcast chamado Redcast pra falar sobre feminismo e dialogar com os Red Pills. Se é que, né, a gente pode falar que existe um diálogo. Acho que vai rolar bastante debate aí, porque eles querem falar o lado deles e querem ouvir o nosso lado. Então, vamos dialogar com essa rapaziada aí pra ver o que vai dar. A gente tem falado muito sobre questão de misoginia nos últimos tempos, né? Sobre ódio a mulheres, sobre violência contra mulheres. E às vezes eu já falei pro Ian que eu acredito muito em bater de frente com o problema. Principalmente porque eu moro aqui em Santa Catarina, então eu tô acostumada a bater problema. de frente com o problema, né? Diretamente com o problema. Então, a gente vai pra furar a bolha por dentro, né? Porque eu sempre tento furar a bolha por fora, reagindo aos vídeos deles, desmentindo, rebatendo, e às vezes é bom a gente entrar nesse espaço e furar por dentro, sabe? Sim. Então é isso, gente. Deem Pix pra Carol comprar o traje químico dela, tá? O traje químico, eu vou comprar até aquelas máscaras, sabe? As máscaras de apicultora, assim. Aquelas máscaras estilo... Máscara de gás, né? De gás. Que usa pra ir pra Chernobyl, então. Pra fazer meus reacts, às vezes a gente precisa colocar uma máscara de gás, galera. Tem contador de Röntgen aí pra ver o nível de radioatividade. E assim, gente, imperdível, tá? Primeira vez que vai alguém... até onde eu sei, né? Eu não sou um grande acompanhante do Redcast, mas deve ser a primeira vez que alguém de esquerda passa perto da porta da frente, assim. Então, porque eu imagino que a maior parte das pessoas olha e fala assim, nem fudendo que eu vou pra esse negócio, sabe? Então, imperdível, cara, não tenha dúvida. É exatamente o caos. É o caos, a gente tá aqui, eu quero que se foda, eu quero entretenimento, como diria o Defante, né? A gente com certeza vai fazer evento no Discord, porque esse aqui vai ser um evento. Que dia, Carol? Vai ser no dia 13, 14, 15. Vai ser no dia 15 à noite, às 8 horas. Deixa eu ver que dia da semana cai aqui. Pra ti, cai na quarta. Quarta noite. Quarta. Vai ser quarta noite. 8 horas da quarta noite. E na segunda-feira eu vou dialogar com um cara da Jovem Pan, que me chamou pra falar de feminismo também. Veja só. Só não lembro o nome do podcast, mas também ele me convidou pra participar do podcast dele e falar a nossa versão da história do feminismo, porque eles convidam muito antifeminista. Pra galera entender o porquê que eu tô indo nesses podcasts. Eles chamam muito antifeminista, e as antifeministas viralizam, falando tipo, eu preferia morar na Idade Média. Porque eu não deixo a minha filha assistir Frozen, que não sei o quê. E daí o que acontece? Eu quero estar nesses espaços, onde as antifeministas já foram, pra poder falar qual que é o nosso lado do rolê. Porque as pessoas estão odiando demais feminismo, até mesmo dentro da esquerda. Eu vejo muita gente contra o feminismo, porque as mentiras antifeministas se propagam. E a gente tem que ir nesses espaços
pra desmentir, principalmente nesse espaço que rola muita opressão com a gente, entendeu? Se a gente só deixa as antifeministas irem, tamo ferrado. Porque só vai viralizar corte de antifeminista falando besteira, não vai ter ninguém explicando feminismo pra essa galera de verdade, tá ligado? Ninguém com base teórica desmentindo ali. E vocês me veem muito refutando na internet. Eu tenho meu guia pra desmentir antifeministas, eu tenho o Pandora, que também é curso sobre o assunto. Então, tipo, eu quero mostrar pra vocês como é o debate, cara, sabe, real, assim, como vocês podem também, às vezes, dialogar com pessoas que vocês conhecem, que têm esses pensamentos em casa. Então, como confrontar isso de frente, de forma respeitosa, porque vocês me conhecem, quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe. Eu sou extremamente respeitosa, né? Então, eu vou lá pra explicar o que é o movimento que eu participo, qual que é a minha luta, qual que é o meu rolê. E também, se vocês quiserem acompanhar minhas redes sociais, acompanhar os debates que eu faço, os vídeos que eu faço refutando, ou quiserem me mandar material, vocês provavelmente já devem ter visto muito material de mentiras de feministas e tudo mais, mandem pra mim que eu transformo tudo em conteúdo pro YouTube. Tudo material pra vocês utilizarem, pesquisarem, refutarem, porque é importante a gente desmentir o antifeminismo, assim como a gente desmente o anticomunismo, né, Ian? Maravilha. E Carol, o anticomunismo pra crescer. Divulga seus cursos. Sim, pessoal. Atualmente eu tenho um e-book, que é o Guia para Desmentir Antifeministas, que ele é focado em mentiras que antifeministas já fizeram sobre o feminismo. Então são 50 mentiras antifeministas rebatidas. E também eu tenho o Pandora, que é um curso de feminismo focado em organização feminina para quem quer fazer coletivos na sua cidade. Então, por exemplo, você quer se organizar enquanto mulher feminista, quer organizar outras mulheres na sua cidade, mas você não sabe como. Eu tenho um curso chamado Pandora, que é baseado na mitologia da Pandora, que é para vocês abrirem a caixa, que supostamente teria todos os males do mundo, mas que, na verdade, é puro conhecimento teórico sobre feminismo. Então, é para vocês abrirem a caixa e descobrirem o que tem dentro dela. Esses são, atualmente, os materiais que eu tenho disponíveis e também todo o conteúdo gratuito, né? No meu YouTube, no meu TikTok, no Instagram. É bem dividido meus conteúdos, galera. Lá no Twitter eu dou mais opinião no dia a dia, coisa assim. No YouTube eu falo mais de reacts, coisas mais polêmicas. No TikTok eu refuto mais antifeminista. Pego lá na hora, costuro e refuto. E no Instagram é um conteúdo mais informativo. Se vocês quiserem, tipo, história sobre mulher, direitos feministas, é lá que vocês vão encontrar muito material sobre isso. E se vocês não encontrarem, me peçam, que eu entrego esse material pra vocês. E é isso, gente, me falem aí no chat, vocês acham que a Carol consegue entrar na mente dos Redcast lá? Vocês acham que consegue? Eu não sei, eu tô muito curioso, eu tô muito ansioso pra ver isso, na moral, assim. Eles estão bem abertos, galera, só isso que eu tenho a dizer. Eu me impressionei, eu vi a Carol conversando... eu vi a Carol conversando com um cara lá no Twitter e o cara tava de boa, assim, ele não tava combativo. Então, eu acho que sim. E eu acho também que esses caras se fecham muito na deles, então eles ouvem sempre as mesmas coisas das mesmas pessoas, sabe? Talvez, vamos ver. Novamente, esse eu não perco por nada, sabe? Então, com certeza, acompanhe a gente. Se você não tá no nosso Discord, entra lá, o Discord da Soberana, porque vai ter evento, a gente vai tá lá, a gente vai tá com os pompons, assim, com os dedos, assim, tipo, vai, Carol, caralho! Só vou contar pra vocês mais uma, então, pra vocês... Essa semana vai ser punk, galera. Se vocês quiserem botar a máscara da radioatividade na segunda-feira e só tirar na sexta, é o que eu indico pra vocês. Porque Já toma iodo, né, pra deixar, pra proteger, né? Segunda é podcast com um cara que é da Jovem Pan, porque ele quer saber sobre feminismo. Na terça-feira é um debate com um cara do Novo, que é o Lucas Pavanato, que ele quer debater comigo sobre direitos humanos, educação, saúde pública e tudo mais. A gente vai meter pau no liberal. Ai. E na quarta-feira é o Redcast. Então essa semana a gente vai ter muito gimo. Muito gimo. Gimo 20 litros, né, cara? Gimo de tonel. O pororoca de chorume real, Ian. A gente vai surfar real nessa, cara. Mas é isso, gente. Eu acredito bastante nisso. Pra quem acompanha meu conteúdo sabe que o que eu mais gosto é de combater mentiras sobre feministas. Então, ocupar esses espaços falando o que eu acredito, falando sobre o movimento que eu faço parte, é muito importante pra nossa luta. Mesmo que muitas pessoas vão falar, ela foi no Redcast, meu Deus, ela falou com o cara da Jovem Pan. Se essas pessoas continuarem nessa bolha de só ouvir antifeminista e só dar visibilidade pra antifeminista, o meu movimento, que eu faço parte, só se fode. Então eu tenho que estar ali botando a cara a tapa, independente que outras pessoas não queiram colocar, eu vou colocar, eu vou segurar o rojão
E acreditem em mim que vai ser sucesso, rapaziada. Vai dar bom, vai dar Tem bom. bastante teoria feminista pra agregar, tem bastante A coisa. Carol... Esse debate vai dar bom. Vai dar bom, vai dar Não, bom. é você tá lá debaixo da cachoeira, assim, né? Correndo, subindo escada, tomando ovo cru. Você já tá nessa faz tempo. Eu acompanho seus debates, então você não tá indo de mãos vazias, assim, né? Então, gente... Nós temos até deputado pra debate que não aceita, galera. Chama Verdade. até deputado. Deputada que não te conhece, né, Carol? A deputada não te... Cara, conta essa história. Essa história é muito boa, na moral. Mas me segue. Essa história é muito boa. Posso contar pra galera? Conta. Pra galera Ela me entreteve muito, assim. Então, gente, vocês devem saber que eu sou aqui de Santa Catarina, né? Então, assim, aqui em Santa Catarina, nós temos uma deputada antifeminista bem conhecida, que é a Ana Campanholo. Esses tempos, eu até postei no meu Instagram sobre isso, que eu tava bem de boa olhando minhas notificações quando eu vejo que a Ana Campanholo começou a me seguir no Instagram. Falei, caraca, sério isso? Daí eu até cliquei pra ver se era o perfil dela mesmo. Era o perfil dela mesmo. Não só isso, eu comentei no Twitter e falei, gente, olha só, até a Ana Campanholo tá me seguindo pra aprender a história da mulher comigo. Cara, deu 2 horas, ela fez stories falando que ela tinha feito ego search no Twitter, pesquisado o nome dela, e que ela viu que algumas pessoas lá estavam querendo desconstruir o feminismo. Na mesma hora, eu fui bloqueada por ela. De um dia que me seguiu, no outro me bloqueou, falou de mim nos stories, mas ela não me conhece. E pra piorar, pessoal... Tudo que eu postei na semana ali do direito ao voto feminino, dia 24 de fevereiro, ela transformou em aula. Vocês acreditam nisso? Pois é. E debater comigo não aceita. Não aceita. Porque ela não te conhece, você é uma pessoa irrelevante. Eu sou irrelevante, não me conhece e eu sou uma qualquer aí de Santa Catarina. Eu sou conhecida como a feminista da franja. Caralho, a franja da Carol, meu Deus do céu, assim, incomodava tanto quanto o meu piercing no nariz, que agora caiu, né? Não tem um vídeo dela que é a franja mais divisiva do país, assim. A minha franja só não cai porque ela tá colada, mas as pessoas falam dela. E a Campanholo, cara, assim, na moral, alguém vai perder o emprego nesse dia. Porque eu não sei se foi ela ou algum assessor lá que escorregou o dedinho no seguir lá e deu pala pra caralho. Eu até brinquei, eu falei, gente do céu, alguém vai ser demitido amanhã porque acho que escorregou o follow. E não foi qualquer follow, galera. Foi tipo aqueles negócios que aparece, essa pessoa te seguiu a partir deste rio. E eram rios meu explicando sobre a história do Partido Republicano Feminino, que foi o primeiro Ela tava partido assistindo e clicou errado. Ela tava assistindo e clicou pra me seguir. E daí ela postou no Instagram falando que ela tava acompanhando várias referências bibliográficas, que ela salvou um monte de coisa. E quem que coloca a referência bibliográfica nos posts? Eu. Ela copiou e tá cobrando ainda. Tá cobrando. Então compra o curso da Carol, tá? Que é ela que estudou. O da Campanhola, ela copiou a porra galera, do curso inteiro. Eu só fiz o meu curso, muitas pessoas até perguntam, por que você não tem um curso gratuito, mas tem um curso pago? Exatamente para ocupar esse espaço que as antifeministas tentaram ocupar com um curso falando de mentiras do feminismo. Como tem gente que compra o curso das antifeministas mentindo sobre o feminismo, eu me senti na obrigação de aproveitar essa loucura aí que eles chamam de livre mercado e botar o meu também lá e falar assim, ok, se elas vão comprar de antifeministas, vai ter o meu lá também de opção. E dane-se, entendeu? É isso mesmo. É isso, a gente vende curso também, foda-se. Tem que ganhar dinheiro em cima disso também, porque a gente precisa sobreviver, né? Enfim, o hipocratismo, né? De ganhar dinheiro e sobreviver, comendo e vivendo em algum lugar, né? Nossa senhora, né? Isso que 99% do meu conteúdo é gratuito. Então, tipo, vocês me veem sempre no YouTube postando todo dia, sempre no Twitter comentando ali com vocês as coisas, no Instagram e tudo mais. 99% do meu conteúdo é gratuito. Apenas o que eu falo sobre organização feminina, sobre teoria feminista, sobre tudo isso, tá ali no curso e também tá no guia. Mas o restante tudo, galera, tá tudo socializado. Socializado. Gente, a gente vai de rádio agora pro Nautilus. É sempre um prazer imenso ter a Carol aqui. Todo mundo pede pra ela voltar, tenho certeza que vão continuar pedindo. Se vocês querem ver mais conteúdo desse tipo, sigam ela lá. Com certeza eu vou convidar ela outros dias. É que calhou de ter essa notícia. Venha para o meu canal também. Venha para o meu canal também, fazer uma live comigo. Mediante convite, eu tô lá, né? O convite está oficializado. Vamos conversar alguma coisa sobre isso depois pra galera. Porque eles gostam de ver alguns vídeos nossos. É legal, vamos fazer. Sim. Viu aí, galera? O Ian confirmou que vai fazer comigo. Hoje foi... Não, eu faço mesmo. Hoje foi bom porque Carol 2, né? Com microfone, câmera, luz e o diabo, né? Porque antes tava Carol 1.0, assim. Então, esse vídeo vai estar no YouTube com todas as referências que a gente deu aqui. Fiquem bem, bom sábado pra vocês. Um beijo no coração de vocês todos. E semana que vem eu não farei live porque eu vou
fazendo uma pequena pausa pra estudar. Vocês vão entender o porquê. Depois, já eu anuncio o porquê que eu tô estudando, pra que eu tô estudando, mas é importante. Eu garanto pra vocês que o resultado vai valer a pena. Então, beijo, tchau e até daqui a 8 dias.